Sejam muito bem-vindos a esse novo programa, né? Isso aqui hoje é um programa beta, né? Estamos começando, é o primeiro episódio do Código HQD. Estamos muito felizes, né? Muito contentes de estar realmente aqui realizando esse projeto, né? Finalmente nós conseguimos aí dar o start, depois de algumas semanas organizando isso. E vai ser um programa muito interessante, né? Para você que talvez nos encontrou talvez de alguma forma aleatória aqui, talvez no YouTube, no Spotify e qualquer outra plataforma aí de distribuição de conteúdos. E nós queremos aqui nos apresentar sobre esse primeiro programa, né, que o Código HQD nada mais é do que um programa que tem o objetivo, o propósito de trazer códigos com princípios, com valores, códigos de conduta para uma nova geração de homens, né? Realmente relacionados aí à hombridade, a posicionamento dos homens. Uma coisa que nós aqui acreditamos, né? Que o mundo não precisa de homens perfeitos, mas precisa de homens com códigos. E é isso que nós queremos trazer aqui nesse programa e nessa mesa. Bom, esse é um programa realizado e conectado, né, com a Igreja das Nações. Então, todos aqui somos cristãos, seguimos, né, os princípios que nós vamos colocar aqui são sim princípios bíblicos, mas também, né, com muita base em cima de estudo, em cima de bons livros e em cima também, né, da experiência pessoal, individual, de cada um de nós aqui. Bom, se você talvez não me conhece por alguma razão, né, eu me chamo Jean Barreto, tenho 36 anos, sou casado com a Pamela e sou pai de duas meninas lindas, né? A Luísa e a Aninha, que vai completar aí amanhã, vai completar 6 mesinhos de vida e congrego aí na Igreja das Nações há algum tempo e sou realmente, né, apaixonado por essa geração de homens, auxiliar essa geração de homens, né, de ajudar realmente isso. E esse tema, né, hombridade, tema de códigos relacionados ao homem, são coisas que sempre atraíram muito a minha atenção, porque foi aonde definiu muito minha hombridade. Se você talvez está se perguntando, né, o que significa HQD, HQD significa Homens que Decidem, né, que é um projeto que nós temos dentro da Igreja das Nações, que nada mais é do que um movimento, né, um encontro de homens que nós temos, e talvez no decorrer aí desse programa e de outros, você vai estar sempre recebendo informações sobre outros tipos de movimento que nós temos. A nossa ideia com esse programa, com esse podcast, é basicamente levar alguma forma de conteúdo até você, talvez a primeira vez que você está nos conhecendo, nos escutando, para que você possa conhecer as outras coisas que nós aqui temos para entregar dentro desse projeto HQD. Bom, nessa mesa aqui, né, basicamente serão quase sempre, né, nós não somos um programa especificamente com convidados, né, são sempre uma mesa meio que única, vai rodar às vezes algumas pessoas específicas aqui, mas eu quero estar apresentando aí cada pessoa. Vou começar pelo meu querido Deben, né? Deben é um dos líderes também do projeto HQD, é um homem que está à frente de muitos movimentos aí. Deben, se apresenta aí, né, para a gente contextualizar um pouco, o pessoal lhe conhecer aí. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Deben, sou casado com a Marina, pai da Beatriz e da Catarina, sou empresário há pouco tempo e sou um cristão, um servo de Deus. E eu acredito que eu sou um cara muito prático, muito racional, assim, em todas as decisões. E eu acredito que a fé ela deve ser vivida na vida real, assim. A fé ela deve ser colocada em prática. E eu venho já começar com um dado para vocês. Vocês sabiam que 21% dos lares brasileiros não tem um pai presente? Uau. A maioria dos homens que estão presos ou que têm algum tipo de depressão não tiveram um pai presente. Então, a gente traz essas dúvidas e essas questões para a mesa, para realmente, para quem estiver assistindo, que realmente seja transformado, impactado por esse nosso movimento HQD e pelo que a gente vai trazer aqui nessa mesa hoje. Sou muito honrado de estar aqui com vocês, homens de Deus, homens abençoados. Legal, esse é o nosso querido Deben, né? Beleza, vou avançar aí para o nosso querido Dudu, Eduardo Lourenço. E aí, Edu, se apresente aí para a galera conhecer você. Bom, para quem não me conhece ainda, né? Meu nome é Eduardo Lourenço e, assim como o Deben, sou casado com uma linda esposa, a Maria Júlia. Beijo, amor, te amo. Tá lá com a nossa filhinha recém-nascida. Ela tem... Não é mais recém-nascida, né? Já tem 72 dias de vida hoje, comemorando. A Violeta, a bebê mais linda do mundo. E é um prazer estar nessa mesa porque eu acho que esse é um tema
prioritário para esse tempo que a gente está vivendo, né? O DBem trouxe um dado muito importante, 1/5, né, dos homens aí não são presentes nas suas famílias. Ou seja, de nós aqui que somos 4 e somos presentes na nossa família, se tem mais um homem na mesa, pode ser que ele não seria presente na mesa. Esse é o dado que nós trouxemos, né? A estatística. Então, eu vivi uma história relacionada a esse tema que nós vamos conversar, né? Sobre paternidade. Hoje eu me considero um homem curado. E eu acho que a melhor forma de a gente conseguir curar outros homens é quando o homem se aconselha com o homem, né? Que a gente consegue construir, de fato, uma hombridade, que é a palavra que a gente tanto usa, né? No nosso podcast e também nos outros programas da HQD que a gente tem. Então vai ser uma honra falar sobre isso. Convido a todos aí a já se inscrever, onde quer que você esteja ouvindo esse conteúdo. E vai ser uma jornada muito massa para todos nós homens crescermos juntos. Muito legal. Bom, temos aqui o nosso caçula da mesa, né? Representando aí essa nova geração, que é o nosso querido Satiro, né? Ele é um dos líderes dos jovens também dentro do movimento que nós temos. E, né, é um cara que caminha há muitos anos aí conosco. Então, Satiro, você presente aí. Muito prazer, Lucas Satiro. Faço parte da liderança de jovens hoje da Igreja das Ações. Lidero jovem há um bom tempo já, mas sou casado com a Pamela. Não sou pai ainda, então estamos na construção. Logo. Daqui a pouco acontece. Tá no lua de mel ainda, né? Tô em lua de mel ainda, né? Casado há 2 aninhos. Deu 2 aninhos. Lua de mel, assim, completos ainda. Mas eu sou fruto de um lar desses, né? Eu sou fruto de um lar que não teve um pai presente. E vivi esse processo de cura, esse processo de sair dessa orfandade. E hoje sou curado e vivo. E tô louco para exercer minha paternidade com os meus, agora com os meus filhos. E já exerço paternidade, obviamente, dentro da sociedade, né? Um homem bem posicionado, ele precisa exercer paternidade, principalmente com os jovens, né? Que eu acredito que a maior crise que a gente vive hoje não é nem uma crise humanitária, não é uma crise política, nem econômica. Eu acho que a maior crise que a gente vive hoje é uma crise de paternidade. Eu acho que a ideia de paternidade se perdeu no meio da nossa geração, e eu posso falar sobre isso. E eu acho que a gente precisa recolocar o homem nesse lugar de pai, onde o pai tem que estar, para assim a gente conseguir curar a sociedade. Eu acho que é a única forma que a gente tem como curar a sociedade e sair dessa crise humanitária que a gente vive por falta de paternidade. Só complementando o que o Satiro está falando, eu acho que mais do que uma crise de paternidade, eu acho que é uma crise familiar, né? Uhum. E aí o homem tem a sua 99% de responsabilidade sobre essa crise, porque é ele quem determina os locais das outras pessoas, né? Uhum. Porque se o homem tá fora, ele abre a brecha para que alguém ocupe o local de paternidade, exatamente, né? Então a culpa é dele, mas ele não percebe que ele tá ocasionando uma crise familiar. E eu acho que esse é um ponto bom pra gente começar a discutir, que é a parte do não posicionamento do homem, né? Uhum. Que é o que o Satiro falou. Eu vivi uma cena curiosa, hoje é quarta? Segunda, tava no trabalho, num cliente, e o cara ele veio comentar uma coisa comigo, assim. Aconteceu uma série de fatores de coisas assim, e ele ia comentar uma coisa comigo. Na hora que ele foi comentar uma coisa comigo, assim, ele... Bah, não posso te falar isso, né, cara? Eu falei, o que, cara? Que é? Não sei nem do que eu tô falando. Ele disse, não, é que eu sei que se eu falar, tu não vai gostar. Tu vai brigar comigo. Daí eu falei assim, então nem fala. É isso aí, nem fala. Não fale e deixa eu trabalhar, tá ligado? E eu acho que isso é um recorte não dito, né? Porque talvez eu nunca falei pra ele algo sobre aquilo que ele iria me falar, mas ele já falou, bah, se eu falar com ele, ele já sabe que eu não vou gostar. Foi colocado um limite. Ele viu que existia um limite, uma barreira em que eu, com os meus princípios, meus valores, eu explanei aquilo, né? Uhum. Porque às vezes... porque às vezes assim, ó, o cara pode ser que o cara não goste, mas ele não fala. Uhum. Se ele não fala, ele não estabelece o limite. Isso. Uhum. Que é o que eu vejo... não conquista o respeito, né? Não, logo não conquista o respeito. Porque é isso que eu vejo nos homens, não só na igreja, mas eu acho que de forma geral, assim. Tu até tem os teus ideais, às vezes, bem decidido, bem definido. Eu gosto disso, não gosto daquilo. Os homens, de forma geral, eles têm aquilo. Mas por eles não falarem e não explanarem sobre aquilo, eles não se posicionam. E eu acho que esse é o posicionamento. É quando tu explana, quando tu externaliza aquilo que tá dentro da mente, aí sim tu consegue se posicionar, né? Porque às vezes o se posicionar não, mas eu sou um homem posicionado. Tá, não, mas tu fala pra quem sobre os seus ideais? Não, eu guardo pra mim. Não, eu não vou na igreja. Não, eu não quero casar com a minha esposa. Não, eu não sei o quê. Não, na cabeça dele ele sabe o que é família, ele sabe o que é as coisas que são certas, né? Que o posicionamento tá relacionado ao movimento, entendeu? A ação.
A forma que tu te movimenta está relacionada ao posicionamento, né? Se o cara não se movimenta, independente do que ele pense, não serve para nada. Bom, a gente vai sempre definir códigos aqui, tá? Essa é a ideia, inclusive para você que está escutando, você homem aí que, enfim, vai nos seguir aí nessa temporada. Nós temos um objetivo aqui, né, de fazer essa primeira temporada. Quantos podcasts mesmo nós definimos que nós vamos gravar nessa primeira temporada? 20. Quantos serão? 20. Eu ia falar 100, tá? Ô, calma. Eu ia jogar na calma. mesa para ver o que vocês iam falar. Tá, 20. Então, assim, ó, 20. Alguém é bom 100 de meta, é 100 meta. Alguém é bom de matemática aí? Vai Quantos? dar quando? Que é um por semana? Um por semana. 5 ou a cada meses. 20 5 semanas. meses. Tá, então a primeira temporada serão 20 podcasts. Podemos tá? botar 24, não semestre daí. Não, vamos botar 20. Tá, beleza. Botar 20. E esses 20 serão 20 códigos. Então, você que nos conheceu agora, ou está estudando esse primeiro, né, esse beta aqui inicial, esse projeto, esse programa piloto, vamos chamar assim, você terá aí uma sequência de 20 códigos que nós vamos trazer aqui para você, tá? O primeiro código que nós definimos e estabelecemos para esse programa é orfandade e origem. Tá? E nós até colocamos, né? Você talvez leu aí no thumbnail ou na descrição desse podcast, identidade espiritual e feridas do pai. Nós trouxemos esse tema relacionado à orfandade, primeiramente, porque realmente é uma das maiores feridas hoje. O Debem já trouxe uma estatística. E assim, por incrível que pareça, né, nós estamos em 4 na mesa, mas 3 de nós, né, eu, Satiro e Edu, nós somos fruto. Porque você falou, eu sou fruto, mas se pegar na estatística dele, dá mais de 21%. Nossa, aqui a gente tá em 75%. Entendeu? Seria isso. Claro que a gente está sendo intencional aqui, né? Como nós somos curados, graças a Deus, né? Nós não vivemos mais, sei lá, à mercê dessa ferida. É uma forma de intencionalidade que viemos fazer esses programas. Mas se fosse, seríamos 75%. Exatamente. Né? Mas assim, nós temos esse primeiro tema porque realmente nós entendemos que é uma grande dor, é uma grande desconstrução social que tem acontecido, né? E a nossa ideia é realmente resgatar essa hombridade, né? E orfandade, origem, eu vou contextualizar e daí nós vamos discorrer o tema em cima, ok? Que a gente já começou a falar sobre isso, né? Mas o que basicamente acontece? Todo homem, por natureza, eu acredito nisso, eu tenho estudado, eu estudo sobre hombridade há mais de 10 anos. Todo homem, por natureza, quando ele nasce, ele já é um órfão cósmico, sabe? Por quê? Porque o homem ele precisa se encontrar em si. Né? Então, assim, nós vamos sempre discorrer muito em cima da Bíblia, que é a nossa base, é o nosso princípio também, mas quando ele já é um órfão de nascimento, ele precisa primeiramente reconhecer e encontrar o seu Senhor. O que acontece? Eu acredito muito que todos os homens nascem com um buraco negro dentro de si, sabe? E esse buraco negro, durante anos, inclusive talvez pela falha dos nossos pais também, eu acredito que o meu pai falhou muito porque ele buscava o preenchimento desse buraco. E o fato de ele não encontrar esse preenchimento desse buraco é o que realmente causou toda a desconstrução na vida dele, né? Ele destruiu a família, destruiu a vida dele, enfim. Meu pai morreu, se eu não me engano, ele tinha 57 anos. Então, assim, houve essa desconstrução na vida dele. Mas o que é importante a gente compreender aqui? Se eu sou órfão e eu não descubro a minha paternidade, eu não entendo e eu não sei de onde eu vim. Então a primeira coisa, né, o primeiro código de um homem que decide, de um homem cristocêntrico, ele precisa entender de onde ele veio. E de onde eu vim está muito conectado à origem, né? E principalmente você encarar com transparência aquilo que um dia causou ferida na sua vida para você encontrar a cura. Ou seja, a orfandade, né, um filho órfão é um filho despaternizado. E a despaternização não me deu um caminho. Então, ou seja, se eu não sei de onde eu vim, automaticamente eu não tenho o quê? Identidade. Né? Se eu não tenho identidade, o que eu não sou? Eu não sei quem eu sou. Entendeu por quê? Se eu não tenho identidade, é engraçado, né? Mas assim, tudo que chegar para a vida de um homem, para ele, aquilo é um propósito. Então, assim, eu não tenho identidade, então eu vou empreender. Vai empreender por quê? Não, porque empreender dá dinheiro. Não entendeu o propósito, não tem identidade. Eu quero ser pai. Quer ser pai por quê? Não, quer dizer que agora tem que ter um porquê para ser pai? Não, mas qual é o propósito? Qual é a finalidade disso? Não, eu quero ser pai porque eu quero ser pai. É a única resposta que o cara tem. Ele não entende que ele tem que construir um destino, um legado, ele tem que construir algo em cima daquilo. E aí tem uma soma de questões que o cara quer ter, ele quer ser, né? Na verdade ele quer ter antes de ser, né? Ele quer começar a ter as coisas antes de ser algo, ou seja, ele não descobre a identidade. E o ponto principal para a gente discorrer em cima disso então, se eu não sei de onde eu vim, eu não sei quem eu sou, falta de identidade. Automaticamente o destino
ele é disfuncional. Por quê? Eu não sei para onde eu tô indo. Eu acho que a gente começa até esse papo, né, já entendendo que existe um problema a ser resolvido. É o elefante branco no meio da sala, né? Às vezes a gente tenta fingir que esse problema não tá lá. A gente tenta fingir que não existe esse problema, que não existe, que ele não tá lá, que esse elefante não tá no meio da sala, mas o elefante tá no meio da sala. Então existe um problema de orfandade em talvez quem tá ouvindo isso. Talvez você é homem, você nunca pensou nisso, você precisa pensar. Você precisa entender o porquê que você faz o que você faz. Por que você vive o que você vive? Você vive o que você vive para provar algo para alguém? Porque isso é uma criança querendo provar algo pro pai. Quem tenta provar alguma coisa é porque tem ausência de paternidade. Eu vivi isso muito tempo na minha vida de tentar provar algo para as pessoas. Por quê? Porque existia uma orfandade na minha vida. Eu precisava provar. Porque quem não tem a paternidade bem estabelecida vai precisar provar. Vai buscar em aplausos o amor que não recebeu no colo. Então, se a gente... Isso é muito, vai, o código, vai. Se você está buscando aplauso onde você era para ter recebido um colo, um abraço de um pai, é porque existe uma orfandade muito grande na sua vida. Você não precisa provar para ninguém. Você precisa entender a tua identidade, entender quem você é. E a partir disso, você começa a criar. Mas eu acho que começar pelo começo é um bom start para a parada para a gente entender que existe um problema a ser resolvido. Ah, não, pô, não sei nem o que é isso, não sei nem o que é orfandade. Existe um problema para ser resolvido. Tudo que a gente está vivendo reflete quem a gente é. E se a gente não entende quem a gente é, a gente não entende o que a gente está refletindo. Então, a partir desse momento, a gente olha para a nossa vida. Obviamente, para a gente, nós três aqui, que não temos a paternidade física muito bem estabelecida, foi fácil ver isso. Foi fácil ver isso, tipo assim, pô, cresci sem pai. No meio da adolescência, o cara já começa a perceber que está acontecendo alguma coisa. Só que hoje a maior crise de orfandade, eu acho que é os órfãos de pai vivo, né? Que tem pai, Tem muito, né? que tem pai, só que por conta do que está acontecendo, o pai não tem sido pai. Ou seja, abriu uma ferida de orfandade. Então isso precisa ser curado. E isso, uma geração conta na outra, né? Sim, sim, sim. É o resquício, né? Essa parada que tu falou, Satiro, de querer, né, mostrar alguma coisa, enfim, para as pessoas, de querer aprovação, né? Tá muito relacionado exatamente com a aceitação. Né? Durante anos, eu vivi muito isso. Durante anos, principalmente o ego, cara. O orgulho me fez eu desenvolver um movimento de querer ser aceito. Então, todo o ambiente que eu ia, por causa da ruptura de orfandade, de paternidade, eu desenvolvi formas de ser, jeitos de ser, talvez resquícios de características minhas que, cara, quem me conhece sabe que não é da minha essência, entendeu? Mas eu tinha atos de arrogância, de orgulho, de um ego. Por quê? Porque eu queria ser aceito. Entendeu? E porque eu queria ser aceito, eu me movimentava dessa forma. E aí você tocou num assunto muito importante. Quando eu tive o que eu gosto de chamar de trocação franca, né? Eu gosto muito de UFC, né? Pra mim, todo homem deveria assistir o UFC, porradaria. Sábado tem bonito. Tem, E o UFC tem um momento ali que eu acho muito legal, que geralmente ali quando faltam, sei lá, os 10 últimos segundos, né? Os caras, eles baixam a guarda e eles vão pra porrada mesmo. Ou seja, ali, às vezes, no último segundo, sobrou um soco e derrubou o cara ali, né? E essa parada da aceitação que tu estás falando é a trocação franca da vida. Entendeu? Por quê? Porque vai existir um ponto para você que quer vencer essa desgraça desse passado de orfandade, que você vai ter que ter uma trocação franca com a sua realidade para entender que, primeira coisa, cara, tu é órfão. Não, mas meu pai tá aqui. Foi o que o Satiro falou. Não, tu é órfão de pai vivo, cara. Eu vou abrir aqui. Eu não sei se isso é uma verdade ou não, mas a gente vai conversar sobre isso. Eu vejo que a orfandade, ela se manifesta em homem e mulher de duas formas bem diferentes. Eu acho que na mulher, ela se manifesta em ela se escondendo, em uma timidez extrema. Na mulher. Na mulher. Sim, sim. Eu acho que no homem... Até na parte sexual também. Até na parte mulheres sexual. são dependentes sexualmente por causa da orfandade. E aí eu enxergo que na parte do homem é o contrário. Eu enxergo que essa falta de paternidade, essa falta de ter uma proteção gera no homem uma própria proteção. Então, assim, normalmente, o cara mais descolado da sala, normalmente ele é órfão. Normalmente, o cara que domina muita coisa... Ele quer chamar atenção. Ele quer chamar atenção. Ele quer ser assim. Então, é o contrário, tá ligado? Eu acho que é o contrário da mulher. A mulher se esconde, o homem tenta aparecer. Aparecer por quê? Então, muitas vezes, quem é órfão tá assistindo esse podcast pensando assim, para que sei, eu sou... Tenho um monte de amigos, sou desenrolado, domino tudo, lidero. A gente tem que tomar cuidado porque isso não quer dizer que tá tudo certo.
Talvez aí que tá o problema. Porque é aquela ideia que ninguém sabe o que passa na cabeça de um cara que tem muitos amigos. Ninguém sabe o que passa na cabeça de alguém que tá o tempo todo rindo. Ninguém sabe o que passa na mente do palhaço. E às vezes o cara que tá dominando tudo... Ninguém sabe o que passa na mente de palhaço, é muito bom, hein, cara? cara, É ninguém muito sabe. cara de. Como é que é o Coringa lá, né? Muito Coringa, né? É isso, essa a Os ideia. momentos Porque, são tipo tristes, assim, né? ele tá fazendo todo mundo rir e no fim ele é depressivo total. Então, às vezes, esse cara, ele tá dominando tudo, ele é amigo de todo mundo, ele é um maioral, e quando ele deita no quarto dele, quando ele fecha, quando chega é só ele no quarto dele, ele sabe que não tá tudo certo. Ele sabe que existiam vários problemas que precisam ser tratados. E às vezes tá ele e a mulher dele, ele precisa fingir que esses problemas não existem. E você precisa tratar esses problemas. Você precisa encontrar um homem. Problema de homem, a gente trata com homem. Então você precisa encontrar um homem mais experiente do que você e conversar sobre isso, abrir. A gente eu gosto da ideia que tem um livro que fala sobre isso, que nós somos impuníveis diante de Deus. Nós não somos punidos por nada, porque a punição Jesus já levou na cruz. Só que nós somos responsáveis por aquilo que a gente vive. Então a gente precisa olhar para uma pessoa e entender, tipo assim, ó, eu sou responsável pelo que eu vivo. O que eu preciso viver agora? Qual é o meu próximo passo? Para onde eu devo ir? A gente precisa de destino, e esse destino só é gerado em cima de uma paternidade. Paternidade gera destino. Então a gente precisa olhar para Deus como pai, encontrar essa referência de Deus em algumas pessoas, e entender para onde a gente tem que ir. Esse é a ideia. Eu acredito que existem homens que foram órfãos porque os pais simplesmente abandonaram, né? Ou não quiseram saber, ou morreram, realmente. Existem os órfãos emocionais também, que são homens que têm pais dentro de casa, só que não tem diálogo com esses pais. Esses pais realmente não conversam com esses filhos, não interagem com esses filhos, e esses filhos vão crescendo, vão amadurecendo. E eu acredito muito na questão dos ritos de passagem, na questão tribais, assim, né? Antigo tem os ritos de passagem, de menino para homem. Eu Né? gosto disso aí também. Isso é uma realidade que deveria ser mais realidade, né? No nosso tempo, né? E aí esses meninos crescem sem o pai fazer esse rito de passagem. Não o rito de passagem, tipo, no caso daqueles índios que colocam a mão na formiga, Nada sem místico. entendor, nada místico. Não, A gente não tá falando de místico. não nesse sentido, mas eu digo assim, filho, eu confio em ti, eu tô aqui do teu lado, entendeu? Quando um pai, a palavra de um pai para um filho é muito importante. Aquilo ali pode desencadear algo muito grande, entendeu? Então, esse menino se torna um homem, e esse homem fica buscando a aprovação de várias coisas, buscando essa aprovação no mundo. Aí ele acaba descontando em raiva, descontando em drogas, em bebida, sempre querendo aprovação constante no mundo, porque ele não recebeu a aprovação do pai. E às vezes o pai estava lá dentro de casa, lá dentro, vendo televisão, mas ele não recebeu esse rito de passagem. Filho, agora, carteira de motorista, agora tu vai dirigir, agora tu é um homem. Agora tu fazer tal coisa, agora tu vai ser um homem. Agora tu é homem, agora tu tem que cuidar da casa. Faltou essa palavra, entendeu? Acabou de me dar um insight aqui que todos os pais dessa mesa são pais de menina, né? Ninguém é menino aqui, né? Eu costumo dizer assim, ó. Eu acredito muito, muito mesmo nos movimentos de Deus. Eu acredito que Deus me deu primeiro. Eu acredito que eu vou ser pai de um menino, mas eu ainda não. Eu estou me preparando. Sério, eu estou me preparando. Deus é tão perfeito, isso é uma crença. É assim, sabe quando é tu e Deus? As meninas estão amaciando. No meu caso, Deus está me preparando para ser pai de menino. Eu acredito nisso. E por que eu falei isso agora? Porque esse negócio de rito de passagem é tão. Na minha cabeça é tem importante, né? O Deben é pai de duas, o Jean é de duas e sou de uma, né? E eu pego a Violeta e é muito engraçado, porque daí ela tem 2 meses, né? Só que a Júlia fala que quando eu falo, ela presta atenção. Cara, ela fica assim, ó, vidrada, com 2 meses, cara, é bizarro. É bizarro. E aí eu fico falando com ela e eu falo, tu é a menininha do papai, a princesinha do papai te ama, não sei o que, papai vai cuidar de ti até tu casar. 2 meses, cara, eu falo isso pra ela. Quando tu casar, vai ter um homem 10 vezes melhor que o pai, que vai te amar mais, vai te cuidar melhor. Eu vou estar sempre aqui pra ti, mas tu vai encontrar um cara melhor que eu. Eu falo isso com 2 meses, cara. Mas isso é pra ti. fazendo rito. Tá falando pra Não, ti. tô falando pra ela. É uma conversa interna. Às vezes eu tô falando pra mim mesmo. Mas, cara, tipo Mas assim, é um rito. É o de rito, passagem. porque assim, ó, pra mim, na minha cabeça, ela é minha até o casamento. Tipo, esse é o rito de passagem que eu vou ter com a minha filha. Eu sonho com o dia de levar ela no altar. Ah, não. Tá eu ligado? também. A galera fala, não quero que a minha filha case, não sei o que. Cara, eu sou um pai, que eu quero chegar ao patamar de ser um pai bom,
que eu vou curtir a fase que ela vai ser minha, que ela vai ser casada, que ela vai dar neto pra mim, que ela... Cara, é isso. Isso é pra ser paterno, né? A paternidade é criar filhos funcionais. E se é uma menina, ela vai ter que, Vai ter que casar, ser pô. funcional e construir a história dela. E isso é muito massa, porque isso que o Sátiro tava falando antes, né? Que ele viveu isso. Só que assim, ó, só abrindo parênteses, né? Não vai ser qualquer Zé Ruela que vai casar com você. Não, sério, sabe por que não? Porque régua tá nós estamos curados. Sério. Cara, assim, beleza. Eu sou um cara muito democrático. Eu vou dar o conselho. A Pamela fica. Minha esposa fica louca. Só pra entender, o nome da minha esposa é Pamela, o nome da esposa Sati também é Pamela. Não é a mesma. Mas assim, às vezes a Pamela fica louca, cara. E eu falo assim, cara, eu vou dar o conselho e vou dar a direção, sabe? Ensina a criança o caminho que deve andar, quando ela crescer, ela não se desviará. Mas que a régua vai estar alta, vai. Não, sério, a régua vai estar alta, cara. E aí, Qualquer vacilo do Magrão, meu pai nunca fez isso. tudo que eu puder fazer, cara, tipo assim, eu vou fazer. E é massa, né? É massa ser pai de menina. Não é o tema, mas é massa. É. Mas, cara, eu vivi uma coisa parecida, né? Até falei uma frase pro Jean que eu até anotei a frase porque é uma frase que marcou quando eu cheguei nela, né? Eu nem sabia que eu ia chegar nela, mas quando eu cheguei nela eu falei pro Jean, cara, isso aqui eu acho que dá o clickbait do, do podcast, né? A frase foi que eu mudei a minha pátria pra curar a minha orfandade. E eu não tinha percebido isso até ano passado. Ó, eu tô com 31. Então, isso é uma coisa muito legal da gente falar. Até os 30 anos, cara, eu não tive, vamos usar a palavra coragem, de enfrentar a minha orfandade. E isso é interessante, porque a gente tá fazendo um podcast democrático aqui. Então, o cara ele pode estar ouvindo a gente com 16, 20, 25, 30, 50, 60, 80. E eu demorei 30 anos, cara, pra conseguir enfrentar isso. E o que foi um enfrentar? Vou contar uma história pra vocês. Os meus pais se separaram quando eles tinham 5 anos de idade. Então, Quando tu tinha 5 anos? quando eu tinha 5 anos de idade. Quando eles se separaram, a minha mãe rapidamente, acho que uns 2 anos, conseguiu encontrar o amor da vida dela, que eu chamo ele de pai hoje, que é meu padrasto, que é o Bi. E eu vivi uma vida linda com ele. Amo esse cara de paixão, tanto que eu chamo ele de pai também. Só que ele não era meu pai. Meu pai mesmo, biológico, quem me fez, ele não viveu muito presente. Ele mudou de país, foi para Portugal e tal. E eu, por muito tempo, eu tive um distanciamento do meu pai. Até ali no começo, quando eu era bem jovem, ele era mais próximo de mim. Só que quando eu comecei a crescer, ele já se mudou de país. Então, assim, era aquela política da boa vizinhança. A gente conversava, mas a gente não era próximos. Nós não éramos próximos, sabe? E aí um dia, cara, eu acho que eu tinha uns 25 anos, 26 anos, não era nem casado com a Júlia ainda. Eu tava no banho, pá, já era convertido, né? Tava no banho e às vezes eu tenho umas visões, assim, quem é cristão vai entender, Deus dá algumas visões pra gente, e eu me vi junto com meu pai, eu e ele juntos, assim, um do lado do outro, e ele fazia uma oração sobre mim. E era a oração que Jacó recebeu. E aí eu fiquei, cara, que loucura. Tipo, por que me veio isso na cabeça agora, tá ligado? Não tinha perspectiva nenhuma de ver meu pai ou sei lá. E aí eu falei, tá, beleza. Cara, e aquela visão começou a se repetir constantemente na minha vida. De tempos em tempos ela voltava, assim. Voltava e me vinha aquilo na cabeça de novo. Eu falo, cara, que loucura isso, cara. Aí eu, beleza. Comecei a ignorar assim, né? Até que chegou uma hora que eu falei, Deus, será que é uma visão de Deus ou será uma coisa que vem na minha cabeça? Assim, hoje eu entendo que é uma visão, né? E aí eu casei. Eu casei em 2021, um ano depois da pandemia. Aí, beleza. 2021, 2024, 2, 3 anos depois ali, né? Eu tava em casa e eu olhei pra Júlia e falei assim, amor, eu sempre tive a vontade de morar um tempo fora do país. Eu acho que agora é o momento, antes da gente ter filhos. O que tu acha? Ela, não, amor, eu acho legal e tal, não sei o quê. A gente tinha ido pra Orlando ali, com o Jean, inclusive, a Pan. E eu falei, cara, é legal e tal, os Estados Unidos é muito massa, eu pensei em passar um tempo lá. Ela assim, eu acho que ela assim, né, se eu fosse escolher um país, eu iria para os Estados Unidos. Daí eu peguei e falei assim, não, acho que é bom também, vamos se programar, vamos começar a juntar dinheiro. Beleza, começou a passar o tempo e começou algo me incomodar, cara. Não ficava em paz com ir para os Estados Unidos. Eu queria morar fora, mas não ficava em paz com os Estados Unidos. Até que um dia eu tava falando com meu pai, a gente conversava pelo WhatsApp, e aí ele me falou assim, aqui tá muito legal e tal, tô começando, ele trabalha com pedreiro, né? Eu tô começando a mexer em umas casas aqui bem legais e tal, a galera tá gostando porque o preço é bem acessível do aluguel. Eu falei assim, cara, falei pra Júlia, eu acho que a gente deveria passar um tempo em Portugal.
Dela assim, sério, amor, Portugal e tal, não sei o quê, tipo, comparação com os Estados Unidos, né? Quem anda. Ela foi pra Orlando, então ela via Orlando e Portugal, né? Daí eu falei, não, cara, eu acho que sim, isso é legal passar um tempo com o pai. Quando eu falei isso, cara, passou uns dias, aquela visão voltou. E eu falei, cara, eu acho que agora é o momento de eu ir pra Portugal e ficar um tempo com meu pai. Aí eu compartilhei com a Júlia. Ela falou, amor, eu acho que tu deveria. Eu lembro certinho dela falando isso pra mim. Uma amiga dela falou pra ela, porque ela compartilhou que a gente tava pensando em Portugal. A amiga dela falou pra ela e ela falou pra mim. A Fernanda. Aham. A Fê falou pra ela, ela me falou. Ela chegou e falou assim. A Maju, né? Chamou ela. Ô, Maju, tu não acha que o Eduardo se tornaria um pai melhor se ele tivesse uma experiência com o pai dele? Daí eu falei, caraca, isso é muito real. Quando ela falou isso pra mim, eu falei, cara, essa é a orfandade que eu vou curar. E aí eu comecei a orar. E aí Deus me lembrou da visão que eu tinha tido, cara, 7, 8 anos atrás, tá ligado? Dessa oração. Enfim, tinha outras coisas que eu tinha que falar pro meu pai ali e tal, né? Tanto a parte dele ter se separado da minha mãe, me deixado muito cedo. Tinha um monte de coisa que eu tinha que resolver com ele, né? Depois que eu tomei a decisão, eu comecei a perceber. E aí eu fui pra Portugal. E aí a gente teve uma conversa de trocação franca. E essa conversa, cara... Foi porradaria. Imagina hoje tu ter uma conversa com teu pai sobre trocação franca. Seria lindo. Pena que eu Imagina não hoje tu ter uma conversa com teu pai sobre trocação franca. Cara, eu seria- vou contar. Eu mudaria a cabeça dele. Eu mudaria. Não, eu vou cara, assim, contar ó... Primeiro eu ia entrar numa baiana. né? Só pra concluir. Cara, assim, ó, eu vi aquele Como é homem... que foi, Du? Tu chamou ele assim, tu falou assim, pai, senta aqui. Eu fiquei 3 meses em Portugal, né? Sim. E aí Foi eu no último falei- dia. Não, O cara vai empurrando. eu orei bastante e Deus me deu uma lógica, assim. Ele falou assim, ó, primeiro fica um tempo com teu pai e conhece ele, porque tu não conhece teu pai. Cara, a forma que Deus fala com o Du é linda. Tá? Aí Du é eu, muito estratégico. aí eu é assim, massa. beleza, tem que conhecer meu pai, porque eu não conhecia meu pai, cara. Tá ligado? Eu conheci ele quando eu tinha 15 anos, 16 anos. Depois ele foi pra Portugal, eu não conhecia mais ele. Então, o meu período lúcido, de lucidez mental, que é o adulto, Era né? lá o que tu tinha. Eu não tinha, não conhecia ele. Então, tu vai primeiro conhecer teu pai. Fiquei 1 mês, sem tocar em nada de assunto relacionado a isso. No segundo mês, eu fiquei 2 meses e pouquinho. No segundo mês, Deus falou assim pra mim, ó. Tu tem que ter uma conversa com ele no meio. Porque tu tem que falar com ele e depois tu viver com ele após essa Eu conversa. Entendeu? Não é tipo no último dia ou no primeiro. Tu tem que conhecer ele, conversa e depois tu vive com ele sabendo de toda a tua história. Eu falei, pá, não, Deus não quer facilitar minha vida, né, cara? Legal, né? Daí eu fiz exatamente isso, cara. Quando deu o tempo bem no meio ali, eu chamei meu pai e falei, ó, pai, quando tu sair do trabalho, que ele faz as coisas dele lá e tal, falei, vamos ali no Pão de Açúcar, no mercadinho lá. A gente comia o pastel de Belém, né? Clássico de Portugal, né? Cafezinho, pastel de Belém. Mal sabia ele o gosto amargo daquele café, né? O estômago foi embrulhando, né? Daí, nossa, eu aqui, né? Na tremedeira, né? Pô, não é fácil, cara. Anotou no bloco de notas. Então, eu ia falar isso agora. Eu anotei tudo num bloco de notas em tópicos. Exatamente. Organizado. Eu não vou. E lê, dá pra Eu ler. não vou mostrar aqui pro pessoal, mas ó, tá aqui no bloco de notas, inclusive a oração que ele tinha que falar pra Falar mim. com o pai. É, ó, não leia mais alto, porque não é tema pra esse podcast. Inclusive a oração. Aí eu peguei e falei pra ele, pai, é o seguinte, aconteceu isso na minha vida, não sei o quê, eu te perdoo, eu não sei o que aconteceu pra te passar por isso, mas saiba que se não fosse a minha mãe, eu não estaria aqui hoje, porque a minha mãe aguentou o cagaço que tu não aguentou. Cara, falei tudo. Falei, olha, ela nunca falou mal de ti pra mim, o que mostra que ela é um ser humano muito superior. Cara, aqui ó, só lenha, só lenha, só lenha. Só lenha, só lenha, só lenha, só lenha. E eu no final falei assim, ó, eu nunca te pedi nada, mas eu quero te pedir uma coisa, uma oração. Eu tenho escrito aqui e eu quero que tu leia ela pra mim. Tu pode fazer isso por mim? Cara, assim, ó, eu não sei ele, mas eu no lugar dele, cara, eu não, nossa, eu já tava cheirando ele, assim, ele se aguentando e tal, não sei o quê. E tu chorando. Não, eu até tava contido, assim, mas tava bem Desesperado. emocionado, né? Tava, Ele é os durão? dois, Ele é bem durão, emocionados. assim, Os dois. durão? Não, aquele pai antigo, né? Ah, Casca tá. grossa e tal. E aí Sim, eu falei, Zé. pai, eu quero que tu leia isso pra mim. Ele, não, beleza. Tá, daí falou as coisas dele e ele leu. Cara, quando ele leu aquela oração pra mim, eu cheguei, voltei pra onde eu tava com a Júlia, né? A gente alugou uma casa lá pra ficar. Daí eu falei com ela, daí ela falou assim, bah, amor, eu acho que vai ser muito importante isso no decorrer da nossa vida. E aí voltamos de Portugal pro Brasil. E, cara, eu comecei a ver um mundo diferente. É o E aí eu peitão, assim, né? cara, eu acho que... Ah, eu Eu acho que liberto. não. Eu acho que não, tá ligado? Eu acho que não. Acho que é coisa da minha cabeça. Aí tá, passou mais um tempo, né? A gente voltou no final de 2024. O meu amigo, Carlos, chega pra mim um dia e falou assim, ó, bah, mano, tá muito diferente depois que voltou de Portugal. O que aconteceu, cara?
Daí eu falei, o que que eu tô diferente, cara? Daí ele começou a falar, bah, mano, tu tá mais assim, mais assim, mais assim, mais assim. Um cara que me conheceu antes e depois, né? Daí eu falei, bah, mano, aconteceu isso, isso, isso. Ele falou, cara, isso aí te mudou, mano. Eu percebo que tu tá diferente. Tua postura, tua decisão, como tu tá conversando e tal. Daí eu falei, cara, tipo, em 3 meses, ele falou isso pra mim. Daí eu pensei assim, o quanto isso vai impactar na minha vida daqui 10 anos? Com a Violeta, Pro resto da tua vida. tá ligado? Então, por que que eu tô compartilhando a minha história? Porque, assim, eu demorei 30 anos pra conseguir decidir e enfrentar esse problema na minha vida. Eu achava que eu era curado e eu não era curado. Loucura isso. Eu achava que eu era curado, cara. A gente ouve isso, as pregações falando, tu tem que ser assim. Eu seguia o que era dito a ser feito. A minha ação era o correto a ser feito com as coisas. Mas internamente eu não era curado. E eu não via que eu não era curado. Depois que eu passei por esse ponto de convergência, cara, hoje eu vejo que eu não era curado. Olha só que loucura. Só que tu reconhece a tua cura hoje. Hoje eu reconheço. Hoje eu vejo o quanto eu sou curado. E antes eu achava que era curado e não era. Então o cara que tá vendo a gente agora, cara, eu dou um conselho muito simples a se fazer. Se o teu pai é vivo, se tu tem acesso ao teu pai, chama ele. Fala, eu não gostei que tu fez isso lá em 2015. Tu traiu a minha mãe, tu me abandonou, tu fez isso, tu fez aquilo. Cara, fala tudo que tu tem que falar pra esse homem enquanto ele é vivo. Porque depois é muito mais difícil tu tratar isso com Deus. O cara na tua frente te olhando, se emocionando, o olho enchendo de lágrima, gaguejando, e sabe, nervoso, aquela troca de sentimento, de emoção. Cara, isso lapida o homem, tá ligado? Não que eu não era um homem bom, eu me considerava um homem bom pra sociedade, né? Mas isso me tornou eu comigo isso mesmo bom, isso é entendeu? algo contigo. né? É eu. É igual a quando a gente fala de salvação, né? Eu não vou deixar de ser salvo por não fazer isso. Sim. Mas hoje eu sou um salvo feliz. É que Deus, ligado? é que a disposição de Deus e o propósito de Deus, ele quer que realmente nós estejamos bem conosco mesmo. Isso. Entendeu? Porque quando você tá curado, você tá disposto a curar, cara. Então você tá bem, você tá tranquilo, entendeu? Então essa é a disposição de Deus. Então por mais que tu aparenta estar, né, ou não estava, enfim, tu conseguiu encontrar isso. Eu acho muito marcante essa tua história, Edu, porque eu, né, acompanhei um pedaço disso também e assim, parece que eu tava acompanhando uma série de filme, né, porque eu vi que tu tava lá tal, e tava buscando isso, né. E assim, é um privilégio você ter conseguido realizar isso em vida. Acho que esse é um grande conselho que você Foi pode um dar. presente de Deus É na um minha presente. vida. Eu chamaria isso de privilégio. Porque um pouquinho da minha história também, e quando eu vejo o Du falando sobre essa trocação franca, ele na frente do pai dele, eu não tive essa oportunidade. Eu perdi meu pai, eu tinha uns 14 anos. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, e eles fizeram boa parte da paternidade da minha vida, assim, minha mãe junto com meus 2 irmãos. Só que tem uma parte que ninguém pode fazer, né? Que é a parte do pai, né? E eu sei, né? E eu sou grato demais por tudo que eles fizeram e fazem ainda por mim. Meu Deus do céu. São minha maior referência de ser humano, assim. Mas assim que eu perdi meu pai, o hobby se aproximou muito de mim, né? Então eu tive um paizão no hobby. Eu vivia praticamente sábado e domingo na casa dele e ali eu fui despertado para muita coisa. Mas essa virada de chave na minha vida sobre paternidade foi nossa, é muito claro para mim a visão, assim. Foi num encontro com Deus. Eu acho que todos vocês já foram no encontro com Deus, né, de antigamente. Né? Eu nunca fui. Nunca foi? Não. Também não. Mas Isso é uma experiência que vocês perderam. acabou, mas era muito legal pra época, assim. Mas tinha vou dar um spoiler de algo que acontecia lá. É que hoje pode falar nessa tipo. Hoje pode falar. É que na época Não a gente existe não mais, podia podia falar, falar, porque o tipo assim, eu encontro ia é tremendo quebrar- só. Estragar, Vai estragar a tremendo. experiência. Mas a ideia é que, tipo assim, eu tava servindo e tem um teatro nesse encontro que é meio que um filho drogado que tem uma discussão com o pai e tal, e o pai bate muito nele lá e tal. E eu lembro que quem fazia esse teatro era o Severo, que era um policial da igreja, bem casca-grossa. Duro. Fazia jus ao nome, Severo. Fazia jus. E um outro jovem lá que fazia com ele. E eu lembro que nessa data os 2 faltaram nesse encontro com Deus. Os 2 não puderam fazer. E aí, como eu já tinha ido em alguns encontros servir, o líder do encontro pediu pra eu fazer, porque eu já sabia. E aí quem fez foi o Beto, pai do Guto. O pai do Guto, que é um irmão meu, assim, vivia muito com ele também. E a gente foi fazer esse teatro. E a hora que a gente tava acontecendo, eu tava discutindo com ele, e parece... E na minha cabeça, é claro isso, que eu entrei parece que em transe. A hora que eu comecei o teatro, não tava mais no teatro.
Eu comecei a fazer o teatro, daí ele começou a discutir comigo, eu comecei a discutir com ele. E ele começou a me bater e eu comecei a chorar copiosamente de raiva. E de raiva, e de raiva, e de raiva. E eu lembro que acabou aquele teatro, a gente saiu, eu saí chorando de uma forma absurda, absurda. E eu fui para um quarto e o Beto sentou na minha frente. E a gente começou a conversar. E eu tive a conversa com meu pai ali. Porque eu nunca apanhei do meu pai. Eu nunca apanhei do meu pai. Porque meu pai não era presente. Meu pai nunca levantou a mão para bater em mim porque ele passava... Meu pai era caminhoneiro, então ele passava às vezes uma semana em casa, 2 meses fora. Então ele não tinha... Ele não queria, talvez, que as lembranças que eu tivesse com ele seria ele me batendo. E faltou paternidade nisso na minha vida também. E eu lembro quando eu apanhei, e apanhei bastante também. Apanhei do Beto naquele teatro, depois a gente sentou e eu despejei tudo. Eu despejei tudo que eu queria falar pro meu pai. E eu falei pro Beto. E o Beto fez esse papel na minha vida. E pra mim não era o Beto na minha frente. Pra mim era o meu pai na minha frente. E eu tava soltando tudo. E eu precisei soltar tudo. E nesse dia foi o dia que eu fui curado. Nesse dia foi o dia da minha trocação franca. Foi num teatro, que pra mim foi um transe, que eu vivi tudo que eu não tinha vivido com meu pai. Eu pude soltar tudo, eu pude falar tudo. E talvez Beto era Deus na minha frente. Né? Talvez não, com certeza Beto era Deus na minha frente conversando comigo. E foi num abraço do Beto que eu encontrei um abraço do pai. Então o maior benefício, eu acho que o maior presente de Deus pra gente é a paternidade dele. A gente aceitar essa paternidade de Deus. E a gente precisa encontrar essa paternidade. Porque a gente precisa olhar pra Deus e entender que Deus é nosso pai. Esse é o maior presente de Deus na nossa vida. Sim. E assim foi onde eu encontrei paternidade, e assim foi onde eu encontrei a cura pra minha orfandade. Então, assim, eu já tinha um pastor na minha vida, que era o Rob, que era um paizão, que já estava fazendo um papel de pai. Eu tinha os meus irmãos, eu tinha tudo que eu podia ter pra alguém ser curado da orfandade. Mas eu precisei do encontro com Deus. E eu nem lembro do meu encontro com Deus direito. E eu lembro desse encontro. Esse foi o meu encontro com Deus. Foi um encontro que eu estava servindo, nada a ver, e Deus me encontrou lá, e lá eu fui curado. Então, assim, eu já era alguém que servia na igreja, eu já era alguém que Já liderava. estava na igreja, né? Eu já estava, eu já fazia, só que o ser, ele precede o fazer, né? Então eu precisei ser alguém curado para depois voltar a fazer de uma outra forma. E foi muito diferente, a minha vida mudou totalmente ali. E eu acho que só uma observação muito importante que a gente tem que fazer, talvez esse podcast vai ser consumido muito, por ser um projeto da Igreja das Nações, por homens da Igreja das Nações. E saiba que eu acho que Deus, quem sou eu para falar isso, né? Mas na minha vida, Deus, ele trabalha me dando presentes de pessoas. Então, assim, eu tenho Deus uma vez usou o DBem para me dar um presente. Foi uma frase. Eu não posso morrer nem a pau. Lembra dessa frase, hein? Como é que ele falou? É uma boa frase. Qual a frase que é? Lembra dessa frase? Eu não posso morrer nem a pau. Pra te ter só uma noção do quanto essa frase foi preciosa. É engraçado, mas é verdade. Explica o contexto agora. Não, eu vou explicar, mas eu quero só Não, mas em qualquer contexto ela é real. Eu vou falar só pra interessante. ti. A gente fala essa frase no mínimo umas 5 vezes por semana lá em casa. É, Tu nem sabe. com certeza. Mas essa frase foi, numa brincadeira, foi um presente de Deus na minha vida. Porque, contextualizando, né? O DBem um dia tava... Era uma palestra? O que era? Era uma palestra, era o nascimento esse é o nascimento da minha primeira filha. Na verdade, já tinha nascido. E eu tinha colocado no... E eu tava numa situação que eu sentia que, tipo assim, eu era muito importante para ela. E para todo o ecossistema da minha família era importante. Aí eu comentei isso, que eu não podia morrer nem a pau. Eu me sentia que eu não podia morrer. Eu tinha que estar presente, trabalhando, sendo pai, cuidando da minha esposa, provendo. E tu falou isso pra um grupo de pessoas, né? Grupo de pessoas. E aquela frase entrou no meu coração, cara, que hoje, quando eu vou fazer alguma coisa arriscada, eu penso no DBem. Para, eu não posso morrer nem a pau, velho. Tá ligado? Eu sou o provedor da minha casa. Então eu acho que Deus, ele trabalha assim com a gente que é da igreja. Então, se você tá vendo esse podcast agora e você tem um homem de confiança, se você não tem, se vira, vai achar, porque tu já é maior de idade, encontra um cara que tu confia e conversa com esse cara, mano. Gente, quantas conversas nós 4 tivemos aqui entre nós, nós, se tá formam ligado? entre homens, sabe? E eu acho isso muito importante. Depois que eu comecei a conviver mais com vocês, a galera da igreja ali, ter amizades com objetivos, não seja amizade de bebedeira e tal, a minha vida começou a tomar um destino diferente. E isso é muito importante, porque na Bíblia fala ferro afia ferro, né? E quando o ferro afia ferro, não é só um lado que está sendo machucado, é os dois lados que estão sendo machucados. É embate, realmente. E assim, como tu comentou com o teu pai, uma conversa franca,
ele vai sobreviver. E assim como a gente espera isso de um homem, né? Que tem uma conversa franca. Tipo, cara, tu fez errado. E às vezes o cara nunca recebeu essa conversa franca, nunca recebeu um feedback negativo da vida dele, não é verdade? Às vezes ele só tem referência da mãe dele protegendo, levando ela no colo, não deixando ele se amargurar. Aí o cara se torna um cara mimado, um cara que desconta isso nas mulheres, né? Então, eu acho que essa uma forma de ser curado, além disso aí, que tu confrontou a tua dor, né? Tu foi pra lá e tu enfrentou a dor. Eu acho que isso é importante, realmente, tu colocar isso à frente para ti realmente tu ser curado, para ti usar o teu testemunho para curar outros homens. É isso aí. E além disso também, estar em contato com esses homens. Estar em contato com mais homens, assim como o movimento HQD, né? Então, se você não faz parte do movimento HQD, por favor, tá convidado. Instagram, como é que é o Instagram? Às vezes o cara quer encontrar HQD lá, né? Nações. @HQD Nações. @HQD Nações. Eu acho que tem muito em cima disso também. O JB falou sobre isso, né? Que quando Deus quer nos presentear, Ele nos dá pessoas, e quando Deus quer nos livrar, Ele nos livra de pessoas. E eu vejo muito Deus nos presenteando com algumas pessoas, e eu acho que o Du falou sobre isso. Presta atenção quem está ao teu redor, vai buscar alguém, mas eu acho que você só precisa prestar atenção, porque Deus está te presenteando com homens. Deus está te presenteando com alguém que tem alguém perto de você, que é alguém enviado pelo Senhor para cuidar da tua vida, e talvez você só não está se abrindo para ser cuidado. E ser intencional, né? A nas gente atitudes, precisa né? ser intencional e aceitar isso. A aceitação é o começo da libertação, né? Então, tipo assim, precisa olhar. Essa questão de homens andar com homens, isso é uma realidade que muitos homens precisam compreender, que nem tudo, por mais que você seja um homem fiel, sabe? Você queira, né, cuidar da sua esposa, nem tudo a tua esposa precisa ouvir. Não é que não precisa saber. Mas existem conselhos que você não vai pedir para sua esposa. Entendeu? Existem questões que você precisa ouvir não da boca da sua esposa. Porque isso pode acontecer, cara. O cara vai chegar lá, vai perguntar pra esposa, e a esposa vai pensar, nossa, cara, mas eu tenho um Zé Ruela em casa. Eu tenho um homem fraco em casa. Então vai existir questões, situações que você precisa andar com outro homem. E homem estar com outro homem, isso é bíblico. Isso, inclusive, a gente tem que orar cada vez mais por isso. É uma coisa que eu oro. Porque os homens precisam caminhar junto para se fortalecer. Essa questão, acho que é muito importante a gente fortalecer esses códigos, né? Então, assim, a orfandade é uma ruptura, é uma realidade, enfim, mundial, né? É o resultado social, porque a gente vê hoje uma destruição, né? A gente vê qual é o resultado, quais são os resquícios, né? Enfim, homens inconsequentes, mães solos, né? Uma última estatística que saiu, nós estamos gravando hoje, que dia que é? 12 de novembro de 2025. Uma estatística que saiu alguns meses atrás, no Brasil existem mais de 10 milhões de mães solos. Caraca. E isso contando que possivelmente essa mãe pode ter mais de um filho. Ou seja, né, só dentro dessa estatística no Brasil, vamos colocar aí cada uma possa ter, sei lá, 2 filhos, vamos colocar nesse número, mas assim, a gente calcula aí que são mais de 20 milhões de filhos órfãos diretamente, né? Aí nós pontuamos aqui a orfandade invisível, né? Que é tipo assim, eu sou, mas não sei que eu sou, entendeu? Então, ou seja, é muito importante a gente fortalecer isso, que para você precisa reconhecer e encontrar a sua orfandade, tendo um pai presente ou tendo um pai ausente. Como que eu encontro isso? Partindo para a trocação franca, para a realidade. Deixa eu só abrir um ponto aí no que tu falou também, só um parênteses. Claro. E não existe cura fora da presença do Pai. Não existe, do Pai e Deus, né? Não existe cura não existe. Fora do Senhor. Então, tipo assim, não tente achar cura em pessoas só por pessoas. Não tenta achar cura em achismos, em métodos. Num método coach que vai tratar a tua atitude, mas não vai tratar quem você é. Então, não existe cura fora do Senhor. Não existe cura. E também não adianta levar com a barriga, né? Não adianta. Achar que isso aí vai mudar com o tempo, não, só vai mudar de forma. E isso não é uma recomendação para que você não procure um psicólogo se você precisar, nada disso. Não, procure. Mas ajuda, né? Ajuda. E você precisa disso, talvez. Tá tudo certo. Você não é menos homem por causa disso. Mas
É em Deus que tá a nossa cura de verdade. Sim, sim. É em Deus que tá a Isso, nossa cura de verdade. mas assim, Deus pela sua multiforma, porque a gente também tem Usa que pessoas. a gente também tem que desconstruir a tal religiosidade, né? Aham. Porque assim, conhecendo a realidade de todos nós temos uma história. E assim, talvez, cara, esse vai ser o único episódio relacionado à paternidade que nós vamos falar, porque todos os outros temas vão ser coisas relacionadas ao homem, a códigos do homem. Só que por que nós colocamos no primeiro, no princípio? Porque tudo parte daí. Olha só, para você executar a sua hombridade, sem você estar curado da sua orfandade, seja de pai, de pai vivo, né? Enfim, de pai que aparentemente está ali, ou uma orfandade real do pai que falhou com você e não está mais aqui, sem você passar por essa primeira etapa, não adianta tu conhecer os outros 19 códigos, né? Executar muito bem. Eu ouso dizer que você não vai ter, né? Você, homem que está escutando, você não vai ter pode até ter tal capacidade, mas não vai ter a potencialidade de executar os outros 19 sem você executar esse primeiro. Então, ou seja, está muito relacionado ao princípio. A gente está aqui numa história, todo mundo conhece essa história. E assim, eu falo dessa multiforma porque eu acredito que a presença de Deus e a cura relacionada a Deus pode vir de várias formas, sabe? E é bom a gente também fugir dessa religiosidade, porque assim, ó, quando eu tinha problema com pornografia, o conselho que me dava era o seguinte: vai orar que passa. E não é assim. Entendeu? Então não é assim, ó. Tadinho, né? Tu tá com dorzinha no coração porque o papai não cuidou de ti, né? Como se a pessoa estivesse aconselhando, vai pensar nisso. Não, cara, vamos orar aqui, né? Tu vai pedir um conselho pra alguém lá, não, vamos orar aqui que vai passar. E eu vivi isso na vida. Diferente de você, diferente um pouco do Dudu e diferente um pouco do Satiro, além de eu não ter meu pai, meus irmãos não executaram a paternidade, eu perdi a presença da minha mãe e eu fiquei basicamente sozinho. E eu não vou falar o meu testemunho, mas eu vou só dar, porque é muito longo, mas eu vou dar só um resquício aqui. Eu escrevi um livro que logo vou lançar, inclusive antes daqui eu estava numa reunião finalizando ali umas partes do livro, que o nome do livro é Pai, Eu Te Perdoo. E muitas das coisas que vocês falaram nem era o meu objetivo falar aqui, mas é engraçado que vocês falando é exatamente o tópico, a sequência do livro, cara. Sabe? O que vocês falaram. E a primeira coisa, o primeiro capítulo do livro, que é basicamente assim: Pai, Eu Te Perdoo, um livro sobre paternidade para filhos despaternizados. E o primeiro capítulo desse livro, quando eu fui escrever, eu vivi dentro da minha realidade. E o primeiro passo que eu ensino, que eu falo, que eu vivi e que eu falo, que é a trocação franca, é: Pai, eu te odeio. Para mim, o ódio, tu compreender o ódio é algo crucial no processo de cura. Mas você tem que se libertar da religiosidade, entender que Deus conhece o ser humano porque foi ele que criou, então ele sabe como nós funcionamos. E o ódio, ele é um atributo quando você está conectado a Deus. Por quê? Porque quando você lê a Bíblia, você entende que Deus odeia muitas coisas, né? Então o fato de você odiar o pecado, você ama Deus quando você odeia aquilo que Deus odeia. Mas por que o ódio, ele é um atributo em potência? Porque quando você está em Deus e você odeia algo, o ódio, ele não é o resultado final. Ele é só uma ponte. Nossa, muito bom isso. Exatamente. Então, ou seja, o ódio, ele é um campo que você tem que passar. E eu vejo muitos caras que não querem passar pelo campo do ódio. Por quê? Não, porque eu estou com medo, eu não vou odiar, eu tenho que ser amor. Não, cara, assim, ó, quando você vai pra guerra, você tem que odiar. Tá ligado? A gente fala muito no HQD, né? O verdadeiro homem que quer matar o cara que tá na frente, ele não odeia o cara que tá na frente. Ele ama quem tá atrás dele. Então é porque eu amo minha família, eu amo minha casa, eu amo os meus amigos, eu amo aqueles que são meus. Então, se o meu inimigo quer destruir aquilo que é meu, pra me defender, até posso ser uma ovelhinha. Mas pra defender os meus, sou um leão, cara. Tipo assim, eu vou torar o pau. E pra isso eu preciso ativar o ódio. Então o processo do ódio, ele é necessário pra te causar um movimento. E eu tenho certeza, cara, que isso nós vivemos em algum momento. Cara, quantas vezes, tipo assim, ó, por causa da orfandade, eu chorei sozinho, tá ligado? Eu, tomando banho, começava a chorar, começava a ser revoltado. Quando era adolescente, quantas brigas de sair no soco, no tapa, de se matar na escola, de se quebrar tudo. Eu saía, eu não entendia por quê. Por quê? Porque eu tinha um ódio descontrolado. Quando você começa a compreender e ter a percepção, é como se tu começasse... Cara, peraí. Uma coisa que Jesus tinha muito lindo era o aguçamento, né? Jesus tinha autopercepção das coisas. Certo? Eu gosto muito eu sempre falo do filme 300. O Du caminha comigo, sabe? Sou apaixonado por esse filme. Não, ele sabe o 300 de cabo a rabo, é impressionante. Porque o do 300, só do filme 300 eu tirei 1000 códigos de lá. E é muito bom, pra mim é o filme do homem.
E no começo, quando ele é solto, né? Quando soltam né? Depois se torna o Rei Leônidas, mas quando soltam os espartanos, que eles vão para uma fase de teste, que é acho que é o Agogeu, que é tipo uma fase de teste deles. Ele fala, né? Aí uma hora vem o lobo ali, não sei se tu assistiu ou não o filme. E aí o narrador fala, né? O cara que tá narrando fala, ele não tem medo. Ele não tem medo. Ele apenas tem a alta percepção de tudo que está acontecendo ao redor dele. Ou seja, Jesus tinha isso. Jesus tinha. Os sentidos dele é muito aguçado. Ele chegava num ambiente, ele olhava para alguém e ele sabia, cara, eu sei o que está acontecendo aqui. Quando o mundo, isso que você falou, quando o mundo, porque é muito importante a gente entender onde nós vamos buscar conselho. Pô, se eu vou buscar conselho com alguém que só vai me entregar algo terreno, o meu movimento vai ser terreno. Então o meu ódio é terreno. O meu ódio é simplesmente odiar, não, eu te odeio, sai daqui, eu te odeio por quê? Não, porque eu te odeio, porque tu é um desgraçado, porque tu falhou comigo, porque não deve. Porque assim, ó, a gente tá falando aqui de orfandade de pai que fez isso e aquilo. E o pai que abusou do filho? Cara, como é que nós vamos dar um conselho pra um cara desse? O cara, não, cara, o meu pai, ele me abusou sexualmente. Ele, tipo assim, ó, ele irrompeu a minha sexualidade, cara. Tipo assim, como é que tu vai chegar pra um cara, olha só, como é que tu vai chegar pra um cara e tu vai aconselhar isso? Por quê? Porque tudo que aquele cara tem naquele momento é um ódio terreno. E o que é o ódio terreno? O ódio terreno é assim, cara, eu vou matar ele. Eu quero acabar com a vida desse desgraçado. Mas quando tu tem a autopercepção e tu tem a sensibilidade do Espírito Santo, tu sabe que o ódio não é o fim, mas é o caminho. Então é necessário odiar, eu preciso. Por quê? Eu acredito, pessoal, que é necessário, assim, ó, uma vida que merece ser vivido em cima de todos os sentimentos possíveis. Mas você precisa ter a percepção daqueles sentimentos. Por quê? Senão tu vira escravo dos sentimentos. E se eu viro escravo do sentimento, tudo que vai acontecer na minha vida, tipo assim, é resultado daquilo. Mas se eu tô conectado com Deus, eu odeio. E eu falo um livro, eu falo assim, odeio. E eu falo o dia que eu odiei meu pai. Eu falo um livro, eu lembro exatamente o dia que eu odiei meu pai. Eu conto a história, eu odiei no momento que aconteceu isso. E no livro eu ainda falo de uma forma poética, que é o que eu gosto de pensar. Naquele dia eu olhei no fundo dos olhos dele e falei, cara, eu te odeio. Só que é interessante porque na construção do livro eu vou passando por etapas. E a segunda etapa é, pai, eu te aceito. Por quê? Porque vocês falaram uma outra coisa muito importante. O cara que não é curado de orfandade e ele não consegue passar pelo processo do ódio, ele não consegue passar pelo processo da aceitação. Sabe por quê? É igual quando alguém vai buscar conselho, Satiro. Tem pessoas, tipo aqui, ó, nós somos líderes. Pessoas vêm nos pedir conselho. E tem pessoas que vêm me pedir conselho querendo que eu fale aquilo que ela quer escutar. Só que o meu conselho, né, geralmente, isso o nosso líder, que é o Rob, sempre fala assim, né? Cara, peraí, tu quer que eu te fale o que tu realmente precisa ou o que tu quer? Porque tu percebe que quando a pessoa ela já vem pedir um conselho com a resposta. Eu odeio esse tipo de pessoa. Tipo assim, fala, cara, sai da minha frente. Tipo assim, não vale a pena eu jogar pérolas aos porcos agora. Mas tem pessoas que vêm pedir conselhos, não, tipo assim, não, cara, eu vou seguir, sabe? E o processo da aceitação é isso. Por quê? Eu tenho a convicção que um dos processos da cura, após você passar pelo processo do ódio, do sofrimento, e você vê aquilo, sabe? Sabe a história, tipo assim, sabe quando as pessoas falam, deixa eu ver o luto. E é o luto, é a realidade. Né? A gente não faz festa quando nasce alguém, a gente chora, a gente precisa chorar quando alguém morre, a gente precisa chorar quando perde algo. Nós precisamos viver os sentimentos. E eu acho que, para mim, essa tá a grande transformação, porque eu comecei a encontrar minha transformação sendo muito transparente comigo mesmo. E aí o processo da aceitação, eu entendi assim, cara, eu queria aceitar, o que eu queria aceitar? Que o meu pai fosse um bom homem. Eu queria aceitar comigo que ele fosse um bom cara. Entendeu? Esse era o meu processo de aceitação. Então, ou seja, eu aceitava, mas eu aceitava na perspectiva da minha vida. Quando eu comecei a aceitar da perspectiva que eu merecia, eu falei, cara, eu te aceito, cara. Eu aceito porque essa é a minha vida. Entendeu? Eu aceito. E quando tu aceita, foi muito corajoso o que o Du fez. Assim, eu sei que meu pai morreu no Rio Grande do Sul, numa cidade, eu ainda assim, eu não cheguei nessa temporada, mas eu tenho um plano. Eu vou contar pra vocês vão ver o vídeo na rede social. Temporada é muito bom, né? Vocês vão ver o... muito Igreja das Nações essa palavra. Vocês vão ver o vídeo na rede social. Assim que o livro sair, eu vou pegar o livro, vou pegar minha esposa, minhas duas filhas, o filmmaker aqui da festa, alguém, talvez até o Luan,
vou até o Rio Grande do Sul, na cidade, vou pegar o livro, vou levar no túmulo, vou fazer um vídeo, vou deixar o livro no túmulo. Por quê? Tem duas coisas que eu quero fazer relacionadas ao meu passado. Um é, eu quero ir até um túmulo e entregar isso. E eu quero que, assim, ó, pô, cara, talvez as pessoas me julguem, tu vai levar a tua família junto? Cara, minha família, elas têm sorte, tipo assim, ó, minhas filhas têm sorte de ter um pai curado e minha esposa sabe que ela tem um marido curado. E elas sabem a importância do reflexo que isso está sendo na vida delas e será no futuro delas. E eu quero que elas vivem isso. Por quê? Porque essa é a minha história. Então eu quero que elas estejam comigo. Por quê? Porque eu olho para o meu passado, mas não porque eu sou apaixonado e estou preso no meu passado. Mas quando eu olho para elas, para mim, tipo assim, isso é muito poético, é muito lindo, entendeu? Quando eu olho, eu quero estar deixando o livro no túmulo e, tipo assim, pegando as minhas duas filhas no colo, a minha esposa e saindo dali. E entendendo que eu tô liberto. Por quê? Porque quando você tá curado, tu não tem problema de voltar no passado. Entendeu? E isso é muito lindo, porque quando tu voltou lá, cara, pra falar com teu pai, e talvez esse é um outro código, né? Assim, ó, a gente não tem nada a favor do Pablo Marçal, nada contra, porque ele é o cara do código, a gente nem botou isso, né? Só pra deixar claro. Né? Às vezes a pessoa assim, código. Não, é que assim, a gente nem consome esse tipo de conteúdo. Mas, a gente não tem nem favor nem contra, tá? Pra deixar claro. Porque às vezes tem alguém que gosta e vai pensar que a gente tá julgando. Não é isso. Mas é que a palavra código é uma palavra muito boa, cara. boa, porque boa. o código, basicamente, é um segredo que tu tem, né? Qual é o código, né? Tá ligado? E que Casais. faz tu ser aquilo que tu é, né? Tipo, o código de um software. Isso. Molda o software, né? Modo software, exatamente. O homem Então, é treinado desde muito novo a absorver código, É, buscar pegar- código, é. buscar... Exato. Então, assim, só pra abrir esse parênteses que daqui a pouco os caras vão pensar, e não é. Mas, um código importante é o seguinte, cara. Só volte no seu passado se você tiver curado. Essa é a primeira dica. Por quê? Primeira não, a gente já deu várias, né? Mais uma delas. Por quê? Porque também é muito importante você... Sabe o dia que eu descobri que eu estava curado? Não o dia que eu fui curado. Mas o dia que eu descobri que eu estava curado, uma vez eu vi uma ministração de um pastor que falava muito, parece que ele estava contando a minha história. E aí no final ele falou assim, eu quero fazer um convite, que vem aqui na frente, você, que tudo aquilo que é a minha história. E é engraçado que eu queria me levantar e eu não conseguia me levantar da cadeira. Tipo assim, ó, eu não tinha nem força. Tipo assim, eu tava tão em paz comigo mesmo, eu tava tão relaxado, só que, tipo assim, algo dentro de mim, sei lá, dentro da minha cabeça, eu queria me levantar. Só que ao mesmo tempo, tipo assim, cara, não tenho motivo. Sabe quando tu quer forçar algo e tu não consegue? E eu assim, cara, e aí o Espírito Santo falou, relaxa, cara. Tipo assim, ó, o Espírito Santo tá aconselhando, relaxa, tipo assim, tu tá curado, fica em paz. E eu falei, cara, comecei a entender. Mas não volte no passado, não que você tem que estar curado, né? Tu voltou lá para você concluir a tua cura. Mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus e Deus, que foi o conselho, o código que o Satiro deu também, te preencheu tanto que tu voltou com essa convicção. É isso que eu quero dizer. Por quê? Porque às vezes vai ter caras que vão estar escutando sem ter um apadrinhamento, uma estrutura muito boa e tentarão voltar ao passado e ele talvez pode voltar ao passado despreparado. Entendeu? Então assim, volte ao passado preparado. Por quê? Porque você vai saber exatamente o que precisa ser feito e tu não vai ficar lá. Uma outra coisa que eu quero, eu já encontrei, eu vou fazer isso, ano que vem eu vou botar nessa temporada, ano que vem eu vou botar isso em prática na minha vida. Eu encontrei a casa em que eu era pequeno, que eu morava com meu pai. E eu quero comprar essa casa. E assim, é importante, porque quando tu é um homem curado, tudo aquilo que te destruía, tu começa a levantar um altar para Deus. Então, a funcionalidade, sabe? Tipo assim, tu começa... A tua visão, a tua percepção de mundo é muito diferente. O dono da casa tá subindo o preço da casa agora. Ainda bem que é no fim do mundo, né? Lá no Rio Grande do Sul, numa cidade. O cara sabe o que ele quer agora, acabou a negociação. Se o cara estivesse escutando o podcast, seria muito bom. Mas, ou seja, então aceitar é um processo que o cara tem que passar. E você tem que aceitar não pela percepção que você quer, mas você tem que aceitar a tua realidade pela percepção que é. Uhum. Por quê? Porque se eu quiser aceitar a partir do que eu quero, tu nunca vai entender o teu passado. E eu já aconselhei muitas pessoas relacionadas a isso e eu vivi isso na prática. E eu só consegui passar por essa etapa, porque a próxima etapa que eu coloco no livro é Pai, eu te agradeço, porque eu acho que assim, tudo que nós somos ensinados de forma equivocada, porque assim, por que tu sabe muita coisa que tu tem que fazer? Por que tu sabe muita coisa que tu tem que fazer? Não porque teu pai te ensinou, de forma literal, mas de uma forma indireta ele te potencializou. Nós estamos aqui porque a gente tem que saber isso.
E outra, assim, eu não sei qual é a história do pai de vocês, mas tem outro capítulo no livro que eu falo assim, ó, pai, eu descobri a estratégia para destruir a paternidade. Sabe qual que é? Eu não sei qual foi a realidade do meu pai. Hoje eu sei. E uma das coisas que eu descobri é que ele foi um pai despaternizado. Então é muito louco. É um filho despaternizado. E é muito louco por quê? Porque quando tu tá. Quando tu é curado por Deus, não importa o que fizeram contigo. Tipo assim, tu é curado, entendeu? Tipo assim, ó, eu estou disposto a perdoar. E é uma coisa que vocês falaram, né? A oportunidade que vocês tiveram, né? Tu contou a tua experiência, né? Que foi muito lindo, eu não sabia disso, muito lindo mesmo. Eu imagino assim, tu contando, eu confesso que eu sei como era lá, né? Os quartos, e eu imaginei a cena, tá? Eu imaginei a cena. Nas beliches, tudo. E imaginei tu também sentado no café com teu pai, no Pão de Açúcar e tal, lindo. Eu não tive essa oportunidade, enfim, talvez, né? Da forma que e eu acho maravilhoso como Deus trabalha. Mas eu escrevi uma carta para meu pai. E a carta que eu escrevi, eu coloco em algumas partes no livro. E até peguei aqui para falar para vocês que é uma parte que eu falo que assim, o livro terminava em Pai, eu te perdoo. E aí, com o tempo, eu escrevi esse livro já fazem uns 3 anos, né, que eu falo desse livro. E tá ali e tal, e todo mundo Todo mundo já te cobra. Ei, cara, vai lançar? Cadê? Quem é meu amigo já leu o livro inteiro, porque eu sempre tô falando. Mas eu acredito que tem a temporada de Deus, tem o tempo. E aí, um tempo atrás, falei, cara, eu vou. Porque cada vez que eu não sei se você tem hábito de escrever, eu escrevo muito. Só que cada vez que tu vai escrever, tu começa a escrever mais. Então, se tu realmente não pôr um fim naquilo lá, tu vai escrever eternamente. Entendeu? E aí eu escrevi o último capítulo que é Pai, eu te amo. E tem uma parte que eu falo assim, ó, no Pai, eu te amo. Finalmente eu descobri o amor que um filho sente pelo seu pai. Finalmente consegui descobrir o sentimento confortável que um filho sente pelo seu pai. Nesse momento, meu coração está aquecido, leve e tranquilo. Olha só que interessante. Já não tenho mais medo de você. Porque toda vez que eu via o meu pai, na minha realidade, era medo. Era o caos acontecendo. Por quê? Porque ia acontecer alguma desgraça. E aí a cura me fez eu escrever essa carta para ele. Então eu coloquei assim, já não tenho mais medo de você. Tudo bem. Se você entrar por aquela porta, eu me lembro que eu tava no meu quarto escrevendo isso. E aí eu olhei para a porta e falei assim, tudo bem, se tu entrar por essa porta agora. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levantar e vou te dar um abraço. E vou dizer, pai, eu te amo. Isso, o que acontece? Talvez você que está escutando, a realidade do olha como Deus é maravilhoso, né? Encontre o seu pai, cure essa orfandade, nessa trocação franca, exatamente nessa experiência. Talvez a realidade do Satira é outra, né? E, às vezes você vai ver realmente a cura paternal em uma pessoa física, é importante isso. Você vai encontrar, a gente chama de pai espiritual, você vai encontrar aquele pai, aquele cara que às vezes vai adotar você, ou que naquele momento de referências pode ser num culto em algum momento. Só que às vezes a cura vai ser você com você mesmo e o Espírito Santo, entendeu? E o meu processo de cura, né, além do Rob executar a paternidade na minha vida, porque ele preencheu algo que eu precisava, mas ele ativou algo que eu precisava. Que foi o quê? Eu ter essa trocação franca escrevendo cartas. Então eu comecei a escrever cartas pro meu pai. E aí no livro tem várias cartas, tanto que cada capítulo começa com uma carta. E cada carta é muito pesada. Por quê? Porque é muita realidade daquilo. E foi a forma que eu encontrei de pedir o perdão para ele. Uhum. E é por isso que eu garanto, se hoje aquele cara fosse vivo, eu mudava a cabeça desse cara. Não, eu mudava. Eu mudava. Cara, ele ia sentar comigo. Tipo assim, eu ia constranger ele. Só que Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe de todas as Jean, coisas. que bom que tu quebrou o padrão, né? Geracional, né? Sim, Vocês estavam falando de... eu não tenho a mesma realidade de vocês, né? Com relação à Graças a Deus, paternidade. graças a Deus. Graças a Deus, tu é um homem privilegiado. Privilegiado, graças a Deus. Porém, tipo assim, meu pai, ele foi um cara presente na minha vida, né? Meus pais foram casados, tal, se divorciaram, eu tinha uns 25 anos de idade. E sempre um homem provedor, trabalhador, porém um homem fechadão, cara. Ele era muito fechado. Então eu não lembro de conversas com ele, assim, que de homem para homem, entendeu? Eu não lembro desse tipo de conversa com ele. E aí, quando tu falou sobre a questão do pai despaternizado, e aí eu puxei um pouco para trás, eu lembro, observei meu avô. Meu avô também não era igual a ele, cara. Meu avô era igual a ele. E aí eu vou ver a história do meu avô. Meu avô perdeu o pai dele com 12 anos, ele era um filho único. Então, tipo, ele também não teve uma referência de um pai, entendeu?
E isso é o legal, esse é o legal desse podcast, desse movimento, e a gente está aqui, essa é a importância disso, a gente está criando uma quebra geracional, né? E hoje eu posso fazer diferente com as minhas filhas, hoje a gente pode estar aqui conversando sobre isso para que as pessoas façam diferente, que homens façam diferente, e não repitam os erros do passado. Porque hoje a gente tem a possibilidade de ter um podcast, de ter uma informação, de ter um corte, de ter um conteúdo, de ter um testemunho de alguém. Mas nossos pais não tiveram, não né? tiveram essa oportunidade. Olha Então, que... inconscientemente, eles só estavam replicando Aquilo o que eles aprenderam. Exato. Né? É louco isso, é louco. Eu acho louco também que quando Romanos fala, ele faz uma comparação, acho que Romanos 8, 15, se não me engano, que o espírito que está sobre a gente não é um espírito de medo, não é um espírito de escravo, mas é um espírito de adoção. E então... Romanos 8, 15. 8, 15? Então, tá nessa ideia. Tipo assim, o termo que Paulo usa, que Deus usa para falar sobre um contrário de medo, um contrário de escravidão, é um espírito de adoção. Então, assim, nós fomos adotados por Deus. E até a ideia para o romano na época, porque até essa fala de adoção de Paulo, porque os deveres de um pai com um filho adotivo para os romanos era diferente dos deveres com um filho normal para os romanos. Porque eles entendiam que quando você adotava, você escolhia adotar. E quando você tinha um filho, você não tinha escolha. Aconteceu. Então, a tua responsabilidade sobre alguém que você mesmo escolheu para ser teu era muito maior. Muito maior. Então, a responsabilidade de Teve a opção Deus da escolha, né? não está sobre uma coincidência, está sobre uma escolha. Então, Deus não foi uma coincidência a gente nascer e ser filho de Deus. Não, foi uma escolha de Deus a gente ser filho dele. Então, por isso que quando você sai desse campo de dúvida, desse campo de será, desse campo de coincidência, e você vai para um campo de tipo assim, eu fui adotado pelo Senhor. Ele escolheu. Então, esse é o contrário. E quando a gente assume essa identidade de filho adotivo, de filho que foi adotado por Deus, a gente entende que Deus planejou tudo isso. Deus que fez a gente dessa forma. É por isso que ele é tão... ele é tão... Tudo bem, ele é Deus, mas é por isso que ele é tão comprometido, né? Exatamente. Essa lógica é a mesma lógica do casamento, né? Assim, né? As pessoas falam assim, será... Por que a minha mãe me ama? Pô, porque ela te gerou, né? Tu é filho dela, né? Ela não teve escolha em tu ser filho dela, não, né? Tu é filho dela. Mas agora a tua esposa te amar, pô, ela te ama muito mais do que a tua mãe. Porque ela escolheu conviver contigo, tá ligado? E uma outra Isso coisa... é na época do namoro, né? Depois que casou, agora virou uma obrigação os dois se amar. Mas uma outra coisa também que eu vivi, cara, que vocês não vão ter oportunidade, mas uma coisa muito interessante que eu falo pra Júlia. Depois desse processo todo, e eu entendi um pouco do que é o amor, que Deus fala que é o amor, assim, de um outro nível, que hoje eu sinto saudade do meu pai. E é um sentimento que eu não tinha. Olha só que louco. Eu não tenho. Mas hoje, tipo assim, hoje a gente sai de casa, né? Deixa nossas filhas lá. Não sei vocês, mas no final do dia eu tô morrendo de saudade delas, né? Dá vontade de ver elas, né? O sorrisinho e tal. Essa saudade eu sinto hoje do meu pai. Isso é um fruto do amor que eu construí depois do processo que eu passei com ele. Olha só que loucura. Eu já conheci meu pai, eu vivi com ele em outros momentos, mas eu não tinha saudade de conviver com ele. Hoje eu sinto saudade de ver meu pai, cara. Daí é uma das coisas que Deus foi me falando e que realmente hoje é uma cura 100%, né? E aí leva isso pra paternidade de Deus. Será que a gente tem sentido saudade de Deus? E se não tem, é porque a gente não tem Deus como pai. Entendeu? E possivelmente é porque você ainda tem essa ruptura da paternidade. Exatamente. Né? Da falta da... Porque na minha cabeça, exatamente, a saudade ela é um fruto do amor. Tipo, eu amei ele, amo ele, e por isso eu tenho saudade de estar com ele, tá ligado? Sim. Ela é uma consequência do amor. Sim. É isso que ele falou, mas é Que por isso que a gente hoje, tem saudade de Deus. E às vezes tu não tem saudade de Deus porque tu nem ama ele. Exatamente. E talvez o homem que não tem essa saudade, ele tá procurando em Deus, ele olha para Deus como a cópia do pai, mas Deus não é a cópia do pai. Eu vejo muito isso na minha, tipo assim, ó, na minha esposa. Cara, ela tem os pais vivos. E assim, eu falo pra ela, cara, eu aprendo muito isso contigo, e se hoje eu tivesse, né, a realidade que tem, eu faria igual. Como ela procura os pais, entendeu? Tipo assim, mas talvez vocês pensem, mas isso é natural, né? Cara, mas eu conheço filhos que não procuram os pais. Entendeu ou não? Entendi. Tipo assim, não tem nenhum problema. Mas, cara, eles não procuram. Entendeu? Eles não procuram, eles não querem conviver. Entende? É louco isso. E aí, onde é que tá o amor aí? Entendeu? Onde é que tá o amor nisso aí?
Será que realmente ele... Eu não tô, né, julgando o amor que o cara sente. Mas isso é muito curioso, né? Mas o amor quer estar perto, né? É, o amor quer conviver, Quem ama entendeu? sente saudade, pô. É, o amor... É, exatamente. É quem Quer ama... estar com aquela pessoa, né, cara? Mas assim, ó... Né, beleza. Não sei, eu vou te falar. Não é que eu sinto saudade do meu pai. Não é que eu não sinto, mas sinto. Mas sabe uma coisa que... Tempos depois eu fui conversar Saudade com do que a gente nunca Viveu, viveu. viveu. É, É pesado essa. tempos depois eu fui conversar com uma... Conversando com uma das minhas irmãs, ela me contou algo muito curioso que eu não sabia. Então por isso que eu falei que eu acho que o processo foi eu entender algumas coisas. E aí nós estávamos sentados na mesa e ela contou assim, tu sabia que né, o nosso pai, ela falando assim, né? E aí só que ela falava assim, o teu pai, porque ela sabia do que eu estava escrevendo, então assim, o nosso pai, mas o teu pai, para te saber. Ele era um cara cristão, só que ele era um cara que ele não, cara, ele não tinha o temor a Deus. Sabe por que ele não tinha? Porque ele não é que ele não zombava de Deus. Mas ele era aquele cara assim, ele ia pra igreja, mas ele vivia uma vida dúbia. Que, convenhamos, existe muito homem mau caráter assim hoje, né? Dentro da igreja, que é referência, existe muito isso, né? Mas aí o que acontecia? Ele tinha, né? Ele ia com a nossa família ali pra igreja, tinha uma família fora. Uma vez, cara, ele recebeu, sabe aquela profecia assim, ó, do reteté da bleia? Veio uma mulher e uma profeta deu de dedo na cara dele. E ela falou bem assim pra ele, ó. Se tu não te arrepender da vida que tu tá escolhendo viver e não honrar os teus filhos e a tua casa, tu vai morrer sozinho numa cama de hospital, chamando e gritando pelo nome dos teus 4 filhos. Que, né, eu tenho eu e mais 3 irmãos dessa família, certo? Como teve toda a desconstrução, eu creio que eu tenho outros irmãos e outras irmãs por parte de pai que nunca conheci, não tenho assim nada, mas nunca conhecerei, provavelmente. Beleza. Mas falou disso. O que acontece? Ele era aposentado, ele tinha 2 aposentadorias. Uma ficou com a minha mãe, e aí uma outra mulher que casou com ele sabia disso. Essa mulher casou por causa dessa aposentadoria. O que aconteceu? Quando ele ficou muito doente no hospital, que quando eu tive acesso ao atestado de óbito dele, foi várias questões ali que causou a morte dele. Mas ele ficou algum tempo morrendo no hospital. Sabe como é que ele ficou conhecido no hospital? Como um homem que morreu sozinho, gritando pelo nome dos 4 filhos. Tipo assim, ele ficou conhecido pelos médicos, pelos enfermeiros. Ele berrava nas madrugadas, ele acordava berrando, e aí ele morreu no hospital por causa disso. Mas o que tem a ver com a saudade? Eu acredito na salvação do meu pai, cara. Eu acredito, entendeu? E assim, isso não existe nenhuma linha teológica, isso é algo eu comigo mesmo, tá bom? Às vezes o cara tá escutando e o cara vai, né, cara, não me venha com comentário e tal, não tô nem aí pra isso. Agora é a minha realidade, entendeu? Deixa eu comigo. Deixa eu comigo. Mas eu acredito, cara, na salvação desse cara, entendeu? E aí, qual é a saudade? Assim, quando eu vou, né, enfim, discipular alguém, falar com alguém, eu sempre falo assim, ó, tenha a eternidade muito viva na tua mente. Eu sou um cara, eu sou apaixonado pela eternidade, de coração. Quem me conhece sabe assim, ó, eu gosto da minha vida, quero estar aqui, não tenho nenhuma mentalidade derrotista. Mas eu, cara, tipo assim, ó, às vezes eu me perco imaginando o dia que eu vou estar no céu. E eu acredito que eu vou encontrar meu pai. Entendeu? Tipo assim, é algo que eu tenho comigo. Por quê? Porque eu acredito na longanimidade de Deus. Eu acredito na graça de Deus. Entendeu ou não? Entendi. Aberto. Aberto aberto esse comentário. É bem aberto. Mas assim... Mas eu acredito nisso também. Sabe por quê? Até o Porque último suspiro, né? Eu tenho esperança. Cara, se existe uma das coisas... Porque assim, cara, tem muito cara que não é um teólogo na Bíblia que tá conhecendo a gente. Como é que a gente vai... Que tá escutando. Como é que a gente vai explicar pra esse cara? Cara, uma das coisas que a Bíblia é muito clara é quando ela fala sobre a esperança. A esperança, muitas vezes, é assim, ó... É o único atributo que nós temos, cara. Uhum. A única ferramenta, muitas vezes. Mesmo você acredita... Assim, vai chegar... Eu já tive situações assim... Pô, cara, minha esposa doente no hospital e eu vendo, cara, será que ela vai morrer? Pô, a gente não descobriu o que era. Então, o que eu fiz? Cara, minha única esperança é Deus. Entendeu? Eu, assim, a minha esperança é Deus. Então, assim... Quando eu tenho a esperança nisso, eu tenho a esperança nas coisas que virão acontecer. Então, ou seja... Sentir saudade... Né, quando tá curado, eu acho que tu curou a orfandade. Permita-se viver todos os sentimentos nem que tu não viveu.
Pô, esse negócio aí que tu falou agora é uma coisa que, conectando a esse tema da paternidade, é legal. Porque, tipo, eu não sei se vocês têm isso, mas eu já tive um momento em que eu dei um passo de fé e eu fiquei 100% na mão de Deus. Sabe quando, tipo, a Pan ali no hospital? Que tu não faz ideia do que vai acontecer. Tu quer que aconteça tal resolução, mas tu não faz ideia do que vai acontecer. E tu toma uma atitude falando assim, ó, Deus, a partir de agora, realmente está nas tuas mãos. Não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de pedir conselho para alguém, não é questão de acesso, networking, tempo que vai se resolver. Não, é assim, ó, se tu não botar a mão nisso aqui agora, nesse momento, vai dar merda. E eu acho que isso te conecta à paternidade de Deus de um nível diferente, cara. Dependência, né? Porque tu fica 100% dependente de Deus. Não tem nada no mundo que possa resolver aquele teu problema. É como se tu fosse assim, vamos lá, a Violeta, ela é 99% dependente de ti ou não? Ela é. Não, ela é 100%, né? É, 100%, Isso que eu quis dizer, entendeu? Porque seria Deus, eu pensei. Talvez. Não, ela é sempre. Então, o que eu quero dizer? É como se fosse Isso. tu beber no colo de Deus. É, isso aí. Entendeu? É isso aí. Se eu não pegar ela e levar no peito da Júlia mama, ela Ela não mama. vai. Ela não vai. Ou se a Júlia não for até E ela. eu acho que isso causa uma certa dependência de paternidade que é boa, né, nesse sentido. E eu acho que essa trocação franca, conectando com o que a gente falou no começo, ela te coloca nesse estágio com o teu pai, tá ligado? Tipo assim, ó, eu falei com meu pai, o que eu falei pra ele, que não vou abrir aqui no detalhe, ele poderia nunca mais olhar na minha cara, tá ligado? Falei, cara, o que esse moleque tá falando disso pra mim, não sei o quê. Ele podia agir dessa forma. Eu não sabia o que ia acontecer depois daquela conversa. E Deus me falou, tu tem que falar no meio, tu ainda vai conviver mais um tempo. Porque eu fiquei em Portugal, só tinha ele. Era a minha família de lá, né? Ele, minha madrasta e meus 2 irmãos. Então a minha vida era ficar em casa trabalhando home office, na casa que eu aluguei, ou ficar em casa do meu pai. Era o que eu tinha pra fazer. Ou eu ia ficar só na minha casa home office, ou eu ia continuar tendo aquela vida. Né? Mas é a ousadia de confrontar, né? De confrontar, porque provavelmente seu pai não teve a oportunidade de fazer isso com o pai dele. Não, ele falou isso na conversa. Tipo assim, era um respeito, Ou uma nem a hierarquia, coragem, né? ou a Ele coragem de falou isso fazer várias isso. vezes na conversa. Pai, ele vai ouvir esse podcast provavelmente. Não, tu vai mandar pra ele. Ele falou isso várias vezes durante a Ele ainda vai conversa. comentar assim, eu sou o pai do Edu, e realmente vivemos E, isso. cara, só complementando, eu acho que isso é fé. É fé. E descansar, né? Entregar na mão de Deus e descansar. Porque uma coisa é entregar na mão de Deus e agora, Deus. E aí? Vai, não vai, vai, não vai. E aí, vamos. Bernard Manning, ele tem uma frase que ele fala que a maior revelação que a gente tem de Deus é saber que a gente é amado por Deus. Sim. Então, quando a gente E tem é uma revelação, né? quando a gente tem essa revelação que nós somos amados por Deus, tudo muda de lugar, entendeu? Porque, tipo assim, você sabe que você é amado pelo teu pai agora, entendeu? E foi nessa virada de chave. E pra mim, pra ti, de uma forma diferente, foi essa virada de chave, entendeu? Tipo assim, a revelação foi descobrir que eu sou amado por Deus. Então, isso é uma revelação que a gente precisa ter. Porque muitos homens têm a ideia de Deus como um senhor, como o senhor dos exércitos, como um velhinho de cabeça branca, barbudo, que tá com um cajado lá em cima, batendo na nossa cabeça, e não conseguem ter a revelação de um Deus Pai. Então, sem a gente ter a revelação do Deus Pai, a gente não sabe quem o Senhor é. Não sabe quem Deus é. E a gente não desfruta de quem Deus é. Que triste. É triste isso. Que triste, cara. E é real. E é real. É muito fácil viver sem um Deus Pai, só como um Deus Senhor. Cara, às vezes eu ouço uns comentários assim de umas pessoas que são próximas a mim, trabalho, cliente e tal. Sabe aqueles comentários pontuais do tipo de igreja bem religioso, assim, sabe? Que coloca Deus dentro de uma caixa tão pequena Limita muito de Deus. que ele pode dar ou não dar algo. A nossa relação com Deus não é Cara, sobre isso é tão triste, cara. É triste, né? É tão triste, cara. não é sobre pedir e agradecer, né? A gente leva uma ideia de que Deus é um pedido de agradecimento. Então, tipo assim, eu peço, se ele fez, eu agradeço. Talvez, se eu sou bem crente, talvez se ele não faz, eu também agradeço. Mas é só isso. Então Não não passa é nesse estágio, né? não é um relacionamento, Então, é uma presença relacional. É o filho que olha pro pai e talvez assim, que tem isso também, porque às vezes você que tá escutando tem um pai... É que assim, talvez um dia, ora que não, né? Mas assim, imagina que nós venhamos viver o outro lado da moeda, né? Você ser um bom pai, entendeu? Que deve ser muito triste, e você ter um péssimo filho. Não, filho pródigo, entendeu? né? Isso, filho Amarrado. pródigo. Tá A amarrado. Bíblia não. fala sobre o filho pródigo. Isso, Pô, mas tu claro que pensa a tá amarrado, loucura. mas- Deve ser. Mas Deve ser. o isso, filho olha pródigo. que... Então, Deve e ser. aí olha o relacionamento, tipo assim, olha... cara, Deus conosco, cara. E aí a ideia É é o que tipo nós assim, vivemos ó, muitas vezes. quando esse filho pródigo ele volta e ele fala tipo assim, eu posso trabalhar, eu posso ficar com os porcos. E o pai olha pra ele como pai. E o filho tá olhando como servo.
Só como alguém, tipo assim, eu preciso fazer... Cara, é muito doido isso. Eu preciso fazer algo pra ser aceito. Eu preciso trabalhar, eu preciso ficar com os porcos, eu preciso fazer alguma coisa. E Deus só... E o pai só olha pra ele na figura de Deus e tipo assim, não, vamos fazer festa, meu filho voltou e pau pega. Entendeu? Mas esse... E o ponto... E tem um... Escreveu filho, eu te perdoo. Espero que tu não escreva esse livro. Espero que tu não escreva esse livro. Não, eu vou achar um cara com essa história e vou lançar esse cara. E tem o outro lado da história, Editora. que tem um escritor que fala sobre isso no livro, que é o lado do filho, do filho imaturo. Que é o filho que tá Que é o lá, que ficou, né? que Esse- sempre fez tudo. Esse cara sempre foi o que mais me pegou na história. Cara, e tipo assim, ó, Sempre e foi. ele olha pro pai dele, e ali, o Elton, o pastor Elton sempre tem uma frase, né, que eu odeio essa frase de todo o meu coração, que tá todo mundo sendo tratado. Quando acontece alguma cagada, ele fala assim, não, tá todo mundo sendo tratado. Eu assim, eu não quero ser tratado, eu quero resolver essa viroça. Eu quero resolver de uma vez, né? Mas, cara, tu pega o tratamento que foi pra esse filho imaturo. Vê um cara que era um chinelão, que só fez cagada, voltar e ser abraçado pelo pai. Ele não merecia. Ele não merecia. E isso é a explicação da graça, né? Porque o filho pródigo, ele não merecia ser abraçado pelo pai, ele não merecia ter acesso de novo à herança, ele não merecia nada. E esse foi o amor de Deus. Por isso que eu digo que eu acredito que o meu pai está no céu. O céu é um merece. local. Um parente. Sim, exatamente o que não merece. De coisa de esse extremismo religioso, essa legalidade em tudo tem que ser botado, como tu falou, colocado dentro de uma caixa, até é uma forma de orfandade, cara. Uma forma de orfandade. É como se fosse o filho que ficou. Ele coloca o dedo na cara de Deus e diz, eu tô aqui, tô fazendo tudo certinho. Eu mereço. Cadê Eu meu mereço. Tu é eu órfão de mereço. pai presente. Cadê É, meu boa, filho tu é gordo? órfão de pai presente, de pai bom. Entendeu? De um É, pai bom. verdade. Às vezes o cara é órfão de um bom pai. Porque Ele fica ali não Boa. pelo amor ao pai, Cara, mas ele fica porque ele quer algo do pai. e agora eu vou contar um outro caso aqui que eu vivi. Hoje tá sendo uma revelação. o outro né? pai... Se meu pai vê esse podcast, acho que ele vai me chamar pra conversar. Mas mistura aí. teve uma coisa que eu sempre pensei em partes. Por que eu sempre me chamou a atenção o filho que ficou? Porque o meu pai, ele tem outros 2 filhos. Então, por um tempo da minha vida, eu pensei assim, bah, cara, meus 2 irmãos de Portugal, eles têm um pai que eu não tive. Que é a ideia do cara que ficou, entendeu? Tipo, eles estão tendo um pai que eu não tive. E que o cara que ficou da história do filho pródigo, ele nunca vai ter aquilo, porque pra ter aquilo, ele teria que deixar o pai dele, ele não vai deixar, porque ele é dependente do pai dele. Da grana, ele ficava pensando naquilo que o pai dele fornecia pra ele, por isso que ele era imaturo. Ficou de olho na herança do pai. É, olhando a herança, eu quero aquela ovelha. Ele não tava pensando no pai, ele tava pensando nas coisas que o pai tinha. Então ele não ia conseguir se distanciar do pai dele. Isso é pesado. A hein? história, né? Isso é pesado. Esse cara sempre chamou atenção na história. Mas enfim, parênteses aqui. Só um parênteses sobre a história da Bíblia. Mas sobre mim. Meu pai tem outros 2 filhos lá em Portugal. E eu pensava assim, ó. Cara, será que eu vou ter inveja dos meus irmãos? Um dia? Eu pensava isso, quando eu era um pouco mais novo. Enfim, passou o tempo, né? Rolou tudo isso e tal. Um pouco antes de ir pra Portugal, o meu pai falou, que eu já tinha falado pra ele que eu ia, ele falou assim, ó, não, beleza, tu vem aqui, daí a gente tem 2 carros, um que o pai trabalha e um que fica com a Carla, que é a minha madrasta, e a gente empresta um, bem de boa e tal. Eu falei, não, top, legal, me senti privilegiado, né? Até que um dia o meu irmão chegou e falou assim pra mim, o meu irmão de lá, pegou e falou assim pra mim, ó, não sei o que, o carro aqui e tal, daí vai ser bom, porque daí o pai me deu um carro, e aí esse carro eu também posso te levar pra alguns lugares se tu quiser. E na hora me veio isso na cabeça. Menino, igual o filho pródigo. Cara, ele ganhou um carro do pai, mano. E eu nunca ganhei um carro do meu pai. E é o mesmo pai. E aí eu falei assim pra Deus, bah, Deus, como é que eu tô com isso? Eu fiquei feliz pelo meu irmão. E ali eu vi aquilo que eu falei no começo. Eu já era curado. Sim. Mas eu não estava bem comigo mesmo com o meu pai. Entenderam a diferença? Claro, claro. Tipo, Deus já tinha me curado da paternidade, que eu já estava bem com aquilo, porque foi antes de eu passar por todo o processo. Mas eu queria estar bem com o meu pai, que é Deus, tá ligado? Sim, sim. E ali, depois que tudo isso passou, eu vi assim, cara, o quanto toda essa fatia, né? Essa faixa da minha vida foi importante para o que eu vou viver no futuro com a Violeta, cara. Cara, vocês estão percebendo o quanto isso é profundo, cara? Cara, cara, tem tantas camadas. Tem que cavar isso aí. Porque, Tem tantas não, camadas, isso porque tá são ligado? camadas. Por quê? Porque no fundo, em cada camada dessa, porque assim, o que nós estamos? Nós estamos retornando para casa, né? Eu sempre gosto de pensar assim, nós estamos retornando para casa, né? Assim como a corça, você sabe, né? Vai cantar? Assim como a corça anseia por água, né? Primeira música que eu aprendi a tocar no violão. Assim como a corça anseia por água, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Você sabe por que você sabe o que é uma corça, você sabe? Uhum. E vocês já se perguntaram por que ela anseia por água? A água limpa, né? Ela gosta de água Corrente. Sabia disso ou não? corrente.
Não, isso, mas sabe por que que ela anseia pela água limpa? Por quê? Não sabem? Se eu sei, não lembro. Cara, vocês vão ter a revelação desse podcast. Olha que interessante. A corça, né? Pesquisa aí vocês, é um animal, parece um alce, sei lá, né? A corça, quando ela não bebe água, a pele dela solta um odor e esse odor atrai predadores. Então ela fica muito vulnerável. Que legal. Quando ela bebe água limpa, ela fica limpa. E aí os predadores não pegam ela. Assim como a corça anseia por água. O que que é uma água? Deus é o quê? Uma água insaciável. Então tipo assim, ó, é necessário nós bebermos essa água. Senão nós nos tornamos vulneráveis. Legal. É muito legal isso. Muito legal. E aí, ó, por que que isso é Eu interessante? sei, Jay. Tu precisa tomar água porque senão dá pedra nos rins. Por que que é interessante isso? E essas camadas é exatamente isso, cara. Às vezes, como nós estamos voltando para casa e esse assunto da paternidade é tão profundo que, cara, se a gente pensar profundamente, isso vai além, isso não vai nem só pro homem, vai para as mulheres, vai para as pessoas que estão escutando agora e falam assim, cara, mas espera aí, como é que tá realmente o meu relacionamento com Deus, que é o meu pai, né? Será que eu realmente estou olhando para ele como pai, numa ótica de não de querer nada em troca, porque isso também foi assim, ó, foi uma desgraça que o Brasil viveu por um tempo, né? Essa religiosidade que foi tu falou, da barganha com Deus, né? De trocar Deus por tudo aquilo que ele poderia nos entregar. Mas esse assunto de paternidade é tão profundo e eu acredito sim que a maior revelação é o que nós concordamos aqui, né? Acho que a maior revelação de Deus é realmente se revelar como Pai, porque ele compreende que a cura para tudo aquilo que nós seremos e vamos construir daqui para frente está relacionado a isso, sabe? E assim, eu falo por mim, eu demorei muitos anos para ver Deus como pai. Muitos anos. Muitos anos. Eu lembro quando eu entrei naquela igreja. Naquela igreja. Eu lembro quando eu entrei na igreja, eles cantavam aquela música Nos Braços do Pai, assim. E quando faz alguma coisa, tipo assim, como criança que gira no ar. E eu olhava pra essa música, eu tinha um ódio dela. E não tinha uns que faziam assim? Aham. Porque eu não tinha. Tu não conseguia Eu entender? não sei o que é isso, entendeu? É, Então, sim, tipo assim, eu demorei muito tempo pra entender isso. Eu demorei muito tempo pra chamar Deus de pai. Eu demorei muito tempo pra chamar Deus de papai. Tipo assim, cara, Cara, são vai ser coisas- muito massa Aba. chegar no céu, Aba. né? E, tipo assim, tu entender, tipo assim, de encontrar o pai, tá ligado? É louco isso. Cara, isso é muito massa, cara. E é um negócio que precisa. Cara, tipo assim, ó, e é legal porque hoje eu, na minha paternidade, curada em nome de Jesus, e assim, né, porque hoje nós somos pais curados. E assim, eu acredito, cara, num propósito, sabe, de um movimento como esse, acredito num propósito do livro, de, sei lá, de projetos, de movimentos que existem entre nós. Nós estamos curando, cara, Uhum. sabe? Nós estamos sendo uma ferramenta nas mãos de Deus para curar. Quem é curado, cura. Quem é machucado, machuca. Exato. É sempre. E essa ideia também de, tipo assim, pô, talvez beleza, eu já passei por isso aí, eu já não vivo mais orfandade. Você precisa ajudar outras pessoas agora. A ideia é ser no último da fila, né? A ideia é ser ser cuidado para cuidar de outras pessoas. Eu sempre olho para as pessoas que estão perto de mim e eu percebo quem não está ajudando ninguém. Eu sempre olho, isso é um ponto que eu sempre olho. Para quem não está ajudando ninguém, que não está dividindo fardo de ninguém. E eu me preocupo com essa pessoa. Porque às vezes ela não tem espaço na mochila dela para carregar peso de ninguém. Porque a mochila dela está muito cheia dela mesma. Então a gente tem que se ligar que talvez você não está ajudando ninguém, você não está cooperando com ninguém, porque você está levando seus problemas só para você mesmo. Então, primeiro você descarrega teu fardo, primeiro você acha outras pessoas para carregar teu fardo junto com você, e depois você começa a ajudar. Então, isso é necessário. Se você tem espaço na tua mochila, você precisa pegar fardo de outras pessoas, até que essas pessoas tenham mais espaço na mochila para carregar o fardo de outra pessoa. Se a gente não entender isso, E um ajuda o outro, né? não vale a pena. Assim, de verdade, não vale a pena você viver por você mesmo. Não vale a pena. Não vale a pena. Não tem propósito nisso. Não tem propósito nenhum. E assim, nós, na nossa paternidade curada, nós vamos sempre passar isso pra frente. Hoje eu olho pra Lulu, né, que é a minha mais velha, vai fazer 4 anos em janeiro, e eu falo pra ela assim, até esse dia eu perguntei assim, quem é Jesus? Tipo assim, eu gosto de já começar a fazer essas perguntas assim, você ama Jesus? Ela assim, eu amo papai. E tu sabia que ele é o teu pai? E aí é legal porque ela começa a bugar, né? Mas não é você o meu papai? E aí tu começa a ensinar. Então isso é lindo, né? Porque agora nós vamos passar... Falar difícil, né? Discipular é complexo, né? Mas é legal porque ela tipo assim, sabe, as nossas filhas, nossos filhos, tipo, estão nascendo dentro de um ambiente curado,
entendeu? Já com essa visão, com essa ótica de mundo, entende? E isso é um privilégio, cara. Isso é lindo, entendeu? Isso é maravilhoso que Deus tem nos entregue. E assim, a gente vai. Todo homem, eu acredito que todo homem foi chamado para liderar e para servir, né? Seja dentro do ministério, seja dentro da tua casa, como pai. E todo homem carrega uma ferida, né, cara? Todo homem vai carregar uma ferida de alguma forma, alguma coisa ele foi ferido. Mas isso que é o legal, isso que é a bênção que Deus nos dá. De usar essas feridas para curar outras vidas, entendeu? Tipo, é aquele soldado que chegou da guerra, tá aqui, ó, com a cicatriz aqui, ó, tá vendo isso aqui? Eu também passei por isso e eu posso te ajudar. Isso é lindo demais. Esse é o objetivo dessa mesa, né? Tá? Homens feridos, curados, que estão aqui para servir, dispostos a curar outras vidas. Quem estiver nos escutando, né, que possa realmente compreender isso, né? Você possa, sei lá, cara. Enfim, nós aqui não queremos palco, nada disso, né? Palco, flash, reconhecimento, não. Nós queremos curar, esse é o nosso propósito, né? De alguma forma, né, levar um código ao homem, que esse código ele internalize com ele e assim, por que um código é importante? Pra gente ir pra reta final e finalizar, né? Porque um código, quando você tá perante uma situação e você não tem o código, você erra na escolha, né? Melhor, você erra na decisão. Que sem um código, né? Eu não tenho um código. Aí eu cheguei perante a situação, se eu não tenho o código, então o que vier na cabeça naquela hora, eu vou fazer. É mais ou menos assim. Agora, quando você tem o código, você já sabe a decisão antes da curva, cara. Ó, lá depois da curva já tem um problema. Antes de eu chegar lá, eu já sei qual é a minha decisão. E é isso que nós queremos entregar aqui. Né? Só pra também finalizar, tem uma música do Rodolfo. O Rodolfo teve aí agora, né? Ele foi no show em Criciúma. Pra quem não sabe, nós estamos em Criciúma, né? Santa Catarina. Vai que alguém, sei lá, que tá na Içara, tá escutando. Tem uma música dele muito massa, que é que das minhas feridas saia poder pra curar. Pra curar. Que cada hora perdida me lembre que não é pra parar. Até que a casa esteja cheia e que o teu reino venha. É a música que ele fala, tá ligado? Uhum. E eu lembro muito disso. Toda a vida que a gente fala de feridas, eu lembro dessa música do Rodolfo, que é uma música bem boa. Tem uma missionária americana que ela fala que... Eu não lembro o nome dela, Reid, alguma coisa. Que ela fala que o mundo não tá aguardando a manifestação de estrelas, mas de filhos. Uau! Essa é a loucura, tá ligado? Tipo assim, o mundo ele não tá aguardando a manifestação de estrela. Não é uma estrela que precisa nascer para apontar um destino. São filhos curados. Exatamente, o mundo tá aguardando a manifestação de filhos. E se a gente não entender isso, não adianta, aí você vive performance. E performance não serve pra nada. Serve pra nada. Agrada os homens. Só serve pra agradar o teu próprio ego também. Exatamente. Né? E eu acredito que a gente tem que ser preocupado com as gerações que vão vir, cara. A gente tem que estar preparando essas pessoas para as gerações que vão vir. Não é só até eu chegar, sei lá, se eu for morrer com 100 anos, 80 anos ou com 39. Calma também, né? Tu não pode morrer, né? Não posso morrer agora, né? Mas depois vai chegar a minha hora. Mas vai chegar um momento, mas eu fico preocupado, entendeu? Com o que eu estou deixando aqui nessa terra, com que minhas filhas vão, o mundo que minhas filhas vão viver, que os nossos filhos vão viver, com que homens, com que pessoas elas vão conviver. E eu sou responsável por isso. Eu sou responsável por estar aqui levando uma palavra, algum testemunho, entregar algo para alguém, para essa pessoa mudar a perspectiva, mudar a geração dela, o futuro dela, da casa dela e de todos ao redor. A partir de uma atitude, a gente muda a cidade, muda o nosso bairro, a nossa casa, muda o nosso bairro, a nossa cidade. Ao nosso redor, né? E esse podcast fica para... Sim, eterno. Então, mas para nós... Até o YouTube cair, né? Mas é assim, ó, a Web 3.0 a internet vai ter meio que uma vida própria, né? Então, assim, nós vivemos numa era... Calma, esse é outro programa, assim. Outro programa. Nós vivemos numa era... Não é pra esse podcast. Não é nesse podcast, é outro... Tá certo. Mas nós vivemos uma era tão privilegiada, né? Que, cara, se um dia nossas filhas tiverem alguma dúvida, elas vão ter, no mínimo, por enquanto, um episódio para escutar sobre paternidade e hombridade. O que meu pai achava disso? E aí, se tiver 20, se tiver 100, elas vão poder ir lá, né? Que loucura. Pô, eu vou olhar aqui o que meu pai falou no YouTube. Se a gente, no futuro, a gente vai se transformar numa IA, tipo, eu vou ser uma IA, poder... Ô, pai, o que tu faria aqui, tá ligado? O cara vem lá. Isso é quase uma realidade, mas como o Satiro falou, outro programa. Calma também. Mas que bênção, cara. Bom, é isso, rapaziada. Tá na hora de acabar, né? É isso, tô muito feliz, né? Enfim, estamos felizes, muito bacana mesmo. Graças a Deus, né? Conseguimos aqui, pela graça de Deus mesmo, conseguimos entregar esse primeiro episódio, né? Acho que agora, assim,
agora rompemos, né? Então podemos agora ir para os Guardem próximos. os próximos 20. Em Não, nome de 19. Jesus, 19. E obrigado, é isso aí. Que Deus abençoe, né? Cada um. Espero que vocês estejam aqui no próximo programa também. Assim, eu não vou pegar o clichê e pedir para cada um mandar mensagem e tal, porque é isso aí. Beleza? Todo mundo falou. Fechou, né? Ninguém Amém? quer assistir o final. Ninguém quer assistir Isso o aí. final. Na verdade, continua, né? Então, obrigado por cada um que esteve aqui. Né? Acho que vale só reforçar, talvez, acho que as redes, caso as pessoas queiram, né? Então, @HQD, HQD Nações, tem Tem a Igreja das Nações Igreja também, das né? Nações também. que é @Igreja das Nações, Uhum. YouTube, Nações TV. Nações TV. E pra quem quiser, a gente tá com inscrição aberta pro Imersão HQD também, né? Não tá, mas vai ter. Imersão Hora que sair, HQD vai. 2026 vai sair Aí, ó. também. Então, Que já fizemos esse ano, né, estejam juntos, 2025. movimento HQD, os encontros do HQD, Isso. toda a última quinta-feira do mês também, estão todos convidados. Exatamente. E eu sei que as pessoas sempre buscam referência, então, caso queiram até conhecer os nossos pastores também, porque nós somos discipulados hoje, @Robson Robson Thomas P. Robson Thomas P. É. @Robson Thomas P. Se você quiser conhecer o nosso, né, pastor sênior líder, que, enfim, nos acompanha há muitos anos, ou a nossa pastora também, né, esposa do pastor Robson, que é Cristesma. Cristesma. Cristesma, com 2 2S, 2N. S, 2 N. É que eu não sigo eles, eu não Sabe sei qual é decor. o Sabe, decor. Sabe, decor. Então, né, eu sei que as pessoas gostam hoje de buscar referência. Eu tenho um hábito, quando eu conheço alguém, eu vou buscar no Instagram pra ver o real life da pessoa. Vamos trazer aqui também, né? Trazer Vamos o pastor Rob. Vamos trazer. É quando a gente traz a pastora Podemos Cris também trazer pra falar ela um dos dia problemas. pra ela falar sobre algo também. Acho que é. Ela Acho que nós vamos apontar as quebrar, feridas. nós Ela vamos vai quebrar apontar as feridas. padrão. Nós vamos quebrar padrão. Né? Primeiro programa de homens feito uma mulher. Feito uma mulher. Mas amém. Fechou, rapaziada. Deus abençoe cada um. Valeu, valeu. Deus Bora. abençoe a sua hombridade, né? E vá lá enfim, viver esse processo de cura e depois conta aí nos comentários. Amém? Deus abençoe e Bora pra valeu. cima. Até mais. Valeu.